pro Tite na saída do jogo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa. Essa é a boa ideia do Brasil. 43:30 deste primeiro tempo. A Grela, você chamou. Preocupação pro Fluminense, porque o Freitas deu uma bica ali na placa que fica na lateral do campo. Ele já tem amarelo, os jogadores do Palmeiras pediram expulsão. Lateral para a equipe do Palmeiras bater pela meia direita. Kelvin cobrou, vem bola na entrada da grande área, emendou de perna esquerda, Piqueires no centro do gol. Um voleio bonito, mas Fábio experiente, goleiro estava ligado, a Grela. Buscava o seu primeiro gol na temporada, o lateral esquerdo do Uruguai do Palmeiras. Pegou de bate-pronto de frente pro gol, mas parou em Fábio, segue 2-1. Está jogando a equipe do Fluminense pelo campo de defesa, trabalha com a bola nos pés pela meia direita, está livre de marcação. Inácio volta pela quarta zaga para Martinelli, Martinelli vira pela meia esquerda. Arana falhou, pisou na bola, rasga de qualquer jeito, Freitas tira. Está nas mãos do goleiro Carlos Miguel. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Já um intervalo inteligente para todos os cantos do Brasil. João Paulo Capelanes assume para repercutir. Palmeiras 2, Fluminense 1. Falar um pouquinho também, o Corinthians empatou 1-1. Corinthians empatou com o Cruzeiro, um jogador a menos. O William foi expulso, foi lá no escanteio, o Coringão empatou. Ulisses Costa transmitiu o jogo. Palmeiras desce para o campo de ataque para a meia esquerda, Piqueires para Vitor Roque. Mais 10. Como é que é? Mais 10. O que aconteceu que a gente estava... O Facundo Bernal, Martelli. Como é que foi? O Facundo Bernal, Martelli, foi atendido, né? O camisa número 5 do Fluminense, que saiu de campo machucado. Então só ali foram 5, 6 minutos de jogo parado para atendimento ao camisa número 5 do Fluminense. Acho que deve ter sido por isso. Inclusive a FIFA vai estudar, o Léo Dins, quando o cara for atendido em campo, deixar ele fora por 1 minuto. Você viu isso aí, Léo? Porque tem... Hoje em dia tem muito jogador que cai, o atendimento já não é mais fora. Claro que isso aí vai ser testado em outras divisões menores, vai ser testado em outros jogos, mas para tentar evitar, claro que o caso do Bernal não foi, mas cera, né? Então o cara é atendido em campo, foi atendido em campo, fica 1 minuto fora, viu, Léo? É exatamente isso. Eu acho que é justo, até porque tem muita simulação de jogador que cai para ganhar tempo, principalmente na reta final dos jogos. Então acho que é um bom teste, válido a FIFA tomar essa medida. Vem para o campo de ataque a equipe do Fluminense, placar de 2-1 para a equipe do Palmeiras, 45, quase 55, quase 55. É o que quer o juiz, vai até 55 no primeiro tempo. Desce para o campo de ataque, Lúcio Costa, autor do gol. Trabalha a bola um pouquinho mais atrás para Otávio. Otávio entrou no lugar de Bernal. Otávio gira pela meia esquerda para Costa. Costa muito acionado no primeiro tempo. Trabalha para Martinelli. Martinelli pela meia esquerda para Freitas. Freitas de perna esquerda para Martinelli. Martinelli para Costa. A Costa escapou de 2 balão. Vai pitar o gol. O Ganso está impedido. Segue o lance, Gizão mandou seguir. Rasga a marcação. Agora sim ele volta. Marca o impedimento do Ganso. Ganso à frente. Bola para o Palmeiras. Sagrela. E seria o 5º escanteio do Fluminense na partida, mas mais uma vez o Ganso estava à frente. Aliás, o segundo impedimento do Flu no jogo, o segundo do 10 da equipe comandada pelo Luiz Zubeldia. Placar de 2-1, Palmeiras está vencendo o jogo. Grupo Souza, Lima Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tô de olho, Rogério, Adão Gregório. Conosco a Maria Ângela, Juniel, João Paulo, muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Jogo difícil em Belo Horizonte, diz aqui o Jefferson Pereira. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes 47. Vamos até 55 desta primeira etapa na Arena Barueri. Por enquanto, placar de 2-1 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas tem a bola nos pés do círculo central para a equipe do Palmeiras. Ele trabalha para Maurício. Maurício volta a jogada para Marlon Freitas. Marlon Freitas pressionando pela marcação. Ele inverte o lado do campo pela ponta direita. É falta. Caiu na quina da grande área, o Kelvin, o árbitro se apresenta, o choque, ele dá falta para o Palmeiras, a falta do Serna. Foi isso, né, Grela? Exatamente, Martelli. O Serna acabou atropelando o Kelvin ali e por muito pouco não é pênalti, viu? Mais uns 2, 3 passinhos ali, estava dentro da área. Falta marcada, lado direito, apontam para a bola Andréas Pereira e Alan. Futebol, pede uma boa ideia, cachaça 51, a boazinha, a boa ideia do Brasil. É falta para a equipe do Palmeiras bater pela meia direita, mas o Kelvin ainda está sentindo o lado esquerdo da coxa. Enquanto isso, seria essa dupla mais chata à beira do gramado hoje? Zubeldia e Abel Ferreira, Léo Dins? Olha, belíssimos candidatos, hein? Se bem que Dorival Júnior também está numa fase impossível à beira do gramado. Bem lembrado. Tem o Dorival hoje, inclusive, foi expulso. Tá reclamando muito também o Dorival Júnior.
Falta para a equipe do Palmeiras bater na quina da grande área pela meia direita. 48 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Toma distância para fazer a cobrança. Cadê John Arias? Se aquecendo ali à beira do gramado. Quem sabe pode pintar no segundo tempo. Revendo seus companheiros do Fluminense. Toma distância para fazer a cobrança de perna direita. Andreas Pereira na quina da grande área. Placar de 2-1, tá por lá também de perna esquerda posicionado. Marlon Freitas também é uma opção. Saiu da bola, ficou Alan. Alan e Andreas Pereira. Um canhoto e um destro respectivamente. 3 da barreira. Alan saiu da bola, Andreas. Pro levantamento na segunda trave. Gustavo Gomes tentou por cima do gol. Tentou por cima do gol. Passou longe do goleiro, linha de fundo. Tiro de meta pro Fluminense, Agrela. E ali a parada é dura, tem 1,85 o Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, que já tem 2 gols nessa temporada. Quando ele sobe de cabeça, vai muito bem. Dessa vez, não conseguiu colocar direção na bola, segue 2-1. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Tiro de meta para a equipe do Fluminense bater 49. Fábio rola a bola nos pés de Otávio. Otávio sai jogando dentro da grande área. Pela meia esquerda para Inácio. Inácio, passe errado. Palmeiras ganha. Alan por dentro para Roque. Roque girou. Se deixasse passar. Se deixasse passar, vinha atrás o Maurício para bater no gol, hein? Agrela. É bem verdade, Maurício vinha sedento para a bola. Agora o Vitor Roque, impressionante a força física que ele tem. Quase ganha do Ignacio. Quase faz o terceiro do Verdão. Placar de 2-1, 50 minutos no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, quarta rodada, Arena Barueri. Relógio marca 50 minutos jogados do primeiro tempo. Palmeiras 2, Vitor Roque, Alan, Fluminense 1, gol de Lúcio Acosta na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Boa noite a você, Lucas Bueno. Boa noite, Pedro Martelli e todos que nos acompanham. Neste momento, Grêmio 0, Atlético Mineiro também 0, o jogo está no intervalo. O importante é a qualidade no Confim, qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 50, quase 51 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque o Fluminense pela meia direita. Guga volta, jogada para Ganso. Ganso no talento, gira um pouquinho mais atrás pela meia direita. Para boa jogada de Inácio. Pisa na bola e se atrapalha. Quase perde para Vitor Roque. Perdeu, Inácio perdeu. Roque ganha meia esquerda para Flaco Lopes. Passadas largas, meia esquerda. Alan pediu por dentro. Flaco Lopes dominou, girou, tentou passe à frente. Bolão para Alan. Se virar, vai pitar o gol. Alan escapou, deixou a marcação no chão, botou Flaco para fora. O Flaco Lopes perdeu a chance do Verdão. Alan passa, mas já estava em posição irregular, não valeria nada, viu? Viu, Lucas Bueno, ou melhor, Agrela. Ainda bem que não valeria nada, porque os dois brincaram, os dois tiveram a chance de finalizar, nada feito, segue 2-1, bem Flu. Vem Fluminense para o campo de ataque. 51, quase 52 minutos jogados para o campo de ataque. Desce o Flu, Arana por dentro. Posse de bola desperdiçada. Perde a bola, Serna. Volta a bola para a equipe do Fluminense com Ganso. Ganso por dentro para Serna. Serna pela meia direita para Guga. Guga levantou o cruzamento, escapou da marcação. Voltou para Gosta, girou, bateu no gol. Carlos Miguel pegou. Carlos Miguel espalma a pancada do Lúcio Acosta. Bota em linha de fundo. Escanteio pro Fluminense bater do lado esquerdo aí, Agrela. Eu não vou ser repetitivo não, viu, Martelli? Mas esse baixinho é invocado demais. Baita chute, baita defesa. Escanteio lado esquerdo, vem Arana na bola. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Escanteio para a equipe do Palmeiras, o melhor escanteio para a equipe do Fluminense bater pela meia direita, vai para a bola, PH Ganso, Ganso autorizado para fazer o levantamento, 52, Ganso levantou aí, fica bom para ele, hein? Aí ele vai pegar todas, viu, Agrela? É, 2,4 metros. Se eu tivesse 2,4 metros, meu Deus do céu, nem sei o que eu faria. Quantos metros você queria ter, Agrela? Ah, mais do que eu tenho. Tá descontente com a criação, Agrela? Nada disso, isso aí é genética, fazer o quê? Tá descontente com a genética, Agrela? Não, adoro minha mãe e meu pai, são lindos. Um abraço ao Zé Mário, dona Luciana, curtindo o microfone da Bandeirantes. Seu garoto tá aí, ó, na Arena Barueri, trazendo pra você Palmeiras 2, Fluminense 1. 53 minutos jogados. Sensacional. Deste primeiro tempo de bola rolando, desce pro campo de ataque o Fluminense.
Tá perdendo o jogo já o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Para todos os cantos do Brasil. Vai ter comentário de Alexandre Pretzel. Analisando. Cruzeiro 1, Corinthians também, o Léo James. Para trazer Palmeiras 2 e Fluminense 1. Pro campo de ataque, desce mais uma vez a equipe do Fluminense. Gostou do jogo do Cruzeiro, Pretzel? Vem pro campo de ataque o Fluminense pela meia esquerda, levantamento na entrada da grande área, corta a marcação, chute a gol. Carlos Miguel quase falhou. Carlos Miguel de Deus. Carlos Miguel de Deus. Se ele tá rindo o quê, Carlos Miguel? A pancada de fora da área. O Lúcio Acosta emendou. Carlos Miguel espalmou e quase toma um senhor peru. Agrela. É verdade, quase toma, vem Fluminense, pressão no final do primeiro tempo. Escanteio batido, curtiu meia direita, levantamento de Otávio na segunda trave, passou da bola, zaga na segunda trave, é 9, escanteio pro Flu. Último lance do jogo, escanteio Fluminense, ponta esquerda e Agrela. Continua a pressão, agora quem vem na bola é Lúcio Acosta. Escanteio batido na segunda trave, tira a marcação do Palmeiras, vai terminar o primeiro tempo, 54, acredite se quiser, 54. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro, 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Fluminense. Zé Mário, valeu Zé Mário, tá curtindo no microfone da Bandeirantes. Em Santos, São Paulo, chove bastante, diz aqui o Vivaldo. É, serviço é rádio, hein? Pro campo de ataque, desce mais uma vez, a equipe do Palmeiras vai terminar o primeiro tempo. Ferramenta profissional é Wunderbaum, Oficina, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wunder. Aponta o centro de campo, Felipe Fernandes de Lima. O Palmeiras poderia descer com 2-0, mas desce com 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu para todos os cantos do Brasil. Boa noite a você, João Paulo Capelani. Valeu, Martelli, boa noite. Pedro Martelli, martela Martelli. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa de muita emoção, direto do gramado da Arena Barueri. Era um jogo que era claro, sairia muito gol pra lá, sairia muito gol pra cá. E por enquanto tá dando Verdão. Largou bem 2-0, tomou o 2-1, mas ainda assim segue na vantagem no intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho a repercussão do jogo, vitória do São Paulo, empate do Corinthians e a projeção do Santos que entra em campo amanhã na vila mais famosa do planeta, Vila Belmiro, para Santos e Vasco da Gama. Alô, Arena Barueri. Alô, Guilherme Agrelo, um abraço pra você, Agrelinha, boa noite. Fala, Capelá, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora no intervalo inteligente da Bandeirantes. Olha, as duas torcidas bastante pacientes aqui nesse primeiro tempo, tanto do Palmeiras quanto do Fluminense, as duas apoiando seus respectivos times para uma missão difícil para ambas as equipes. O Fluminense tem que vencer o Palmeiras dentro de casa, o que não acontece, ou seja, uma derrota do Verdão diante do seu torcedor há 20 jogos. E o Palmeiras tem que vencer o time que somente perdeu uma vez nessa temporada, há mais de um mês para o Boa Vista no Campeonato Carioca. A gente já volta com tudo do segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Martelli, o Martelli tá me enchendo o saco aqui, Agrela. Vou abrir o papo reto para que você possa tomar uma água, que possa conversar com o Léo. Mas ele pergunta o seguinte: quanto você mede, Agrela? Ah, manda o Martelli dormir. Eu não quero, que é isso? Eu não quero falar, tá não. Eu não sei, eu só repasso a informação. O Martelli falou: Capela, pergunta pro Agrela quanto ele mede. Então eu quero saber quanto você mede aí, Agrelinha. Mentira. Ah, eu prefiro me abster de comentários. É vergonhoso. Mas você tá satisfeito com o seu tamanho ou não? Ah, eu tô mais perto do Lúcio Acosta do que de você, pra ter uma noção. Tá bom, Agrelinha, daqui a pouquinho você volta. Tá bom, Agrelinha? Tá chovendo aí em Barueri ou tá de boa? Ficou bravo, tá vendo? Você viu, não, fiquei não. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Capela? Eu fiquei tão chateado ao lembrar da minha altura que até caiu o meu retorno aqui. Entendi. Foi isso. Tá chovendo aí, Agrela? Chovendo irrigação. Nesse momento o tempo, o planeta Terra não joga mais água aqui em Barueri, mas a irrigação do gramado sintético sim. Então tá dando uma refrescada aqui na gente. Maravilha, então daqui a pouquinho você volta. Alô, Léo Gens, um abraço pra você. Boa noite, Léo. Que primeiro tempo corrido pra lá e pra cá, hein, Léo? Boa noite. Fala, Capela, uma boa noite pra você e pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Vimos um belíssimo primeiro tempo aqui em Barueri de dois candidatos ao título. Apesar de eu achar que a taça não sai de Flamengo ou Palmeiras. O Palmeiras criou a primeira melhor chance do jogo pelo lado direito, um cruzamento desviado
do Flaco, boa defesa do Fábio. Depois o Fluminense já respondeu, uma finalização na entrada da área do Savarino, que hoje é titular no lugar do Canóbio. O desfalque, o Savarino faz um grande primeiro tempo até aqui. O Ignacio teve uma boa cabeçada e depois o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Bola recuperada pelo Andrés Pereira no campo de ataque, erro do Martinelli e a bola chegou até Vitor Roque. O centroavante do Palmeiras cortou o Fábio e sofreu o pênalti. O mesmo Vitor Roque converteu aos 7 minutos e aos 13 o Palmeiras ampliou. A partir de uma bela arrancada do Alan, o Fluminense subiu marcação e o Alan teve o campo inteiro para correr. E nisso ele é mestre. Arrancou do campo de defesa do Palmeiras pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou para fazer 2-0 para o Palmeiras. O jogo parecia controlado, o Palmeiras até entregou a posse ao Fluminense, mas pouco sofria até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o Marlon Freitas, para mim, teve um erro grave. 1,85 m para ele, 1,59 para o Lúcio Acosta. E o Lúcio Acosta ganhou no corpo do Marlon Freitas. Recuperou a bola dentro da área do próprio Palmeiras e já finalizou para marcar. 2-1. Aí o Fluminense se empolgou no jogo e terminou melhor a etapa inicial. Nos acréscimos, o próprio Lúcio Acosta teve mais uma finalização para a defesa do Carlos Miguel e depois o Martinelli, da entrada da área, também fez o goleiro do Palmeiras trabalhar. Jogo equilibrado entre dois grandes times. Uma pena que o Fluminense preserve alguns dos seus principais atletas, por exemplo, o John Kennedy. Já o Palmeiras coloca o que tem de melhor no campo e, para mim, um acerto de Abel Ferreira, Capela. Ô Léo, tava ouvindo aqui atentamente você falando e é o seguinte, alguns comentários no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, alguns torcedores aqui apontando o seguinte, que o Palmeiras depois dos 2-0 tirou o pé. É verdade ou é bravata? Eu acho que é natural que você com 2-0 baixe um pouquinho mais para se defender próximo ao seu campo, entregue a posse ao adversário. Não acho que o Palmeiras largou o jogo, mas está diante de uma equipe muito qualificada e o Fluminense soube trabalhar com a bola no pé, muito com o Lúcio Acosta e Paulo Henrique Ganso. Especialmente o Lúcio Acosta, que vive grande momento com a camisa do Fluminense. Ele já fechou bem 2025, ainda com o Renato Gaúcho, melhorou com o Zubeldia e o início de 2026 do Lúcio Acosta é espetacular, Capela. É verdade, você tem razão. E foi pênalti em cima do Vitor Roque? Pra mim, pênalti bem marcado. O Fábio derruba o Vitor Roque, que nem teria por que cavar aquele pênalti, ele ia sair dentro do gol. Né? Exatamente. Você gostou do primeiro tempo? Uma nota de 0 a 10 para a primeira etapa, Léo? Nota 8,5 pro primeiro tempo que vimos aqui. Nossa senhora, nunca na belíssimo história primeiro tempo. Nunca vi um 8,5, nunca pois vi. É, várias chances claras, tivemos 3 gols, então belíssimo primeiro tempo. Arbitragem até aqui na manhã do gato, né? Sem estresse. Então, não teve nenhum lance muito difícil, máximo pênalti, pra mim bem marcado, nota 7 pra arbitragem. Que bom, olha só, o jogo tá agitado, tá bom, a arbitragem tá boa, a narração podia acompanhar essas notas, né? Infelizmente não dá, né, Léo? Você não perdoa Pedro Martelli em nenhuma oportunidade. Ele enche tanto meu saco que eu não posso perder a oportunidade. Ele fica aqui buzinando a meu ouvido. Pergunta isso pro Léo, pergunta aqui mais o Léo. O Léo tá chegando agora, né, Léo? Comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui na Rádio Bandeirantes. Calma, vamos piando. Daqui a pouquinho vai criando. Olha lá que ele fica aqui enchendo de saco. Daqui a pouco a gente vai criando mais... Não, aqui ele não fala no ar, ele é um canalha. Ele fica aqui besuntando no meu ouvido. Daqui a pouco a gente pega mais essa peça de na resenha, viu, Léo? Eu conheço essa peça de outros carnavais. Eu sei que ele não vale R$1. Não vale, cara. Esse cara, vou te falar, as pessoas não têm ideia o que é o Pedro Martelli nos bastidores. É impraticável. Tá bom, Léo, daqui a pouquinho você volta. Bom um cafezinho aí que deve estar um friozinho de leve aí em Barueri, não, Léo? Não, tá um clima agradável. Choveu bastante aqui durante a tarde e agora tá um clima agradável, Capela. Que bom. Daqui a pouquinho no intervalo inteligente, no apito final, falaremos de times brasileiros eliminados já, acredite se quiser. Na Libertadores, o Bahia fica pelo caminho, o Botafogo avança. Copa do Brasil, muita gente avançando. O Corinthians empata, o Santos joga amanhã e o São Paulo, o tricolor, venceu o Curitiba por 1-0. E o meu Atlético Paranaense ficou no empate por 1-1 com o Bragantino lá em Bragança Paulista. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com toda a segunda etapa de, por enquanto, um jogaço, hein? Palmeiras 2, Fluminense 1. Até já, Brasil! Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Pênalti para a equipe do Palmeiras bater. Vitor Roque toma distância, Fábio no gol. Partiu Vitor Roque, bateu no gol. Gol do Palmeiras. Vitor Roque com a 9 nas costas, toma distância com extrema tranquilidade. Na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo na Arena Barueri, Fábio cai para o canto esquerdo, Roque sem brincar, enche o pé no centro do gol, abre o placar, Arena Barueri agora. Palmeiras 1, Fluminense 0, Agrela. 10h38, de volta, este é o Intervalo Inteligente Bandeirantes. Por enquanto, você está conferindo muita emoção no jogo. E tem jogo que é ruim, a gente fala a verdade aqui, né? Tá péssimo o jogo, fraco, mas esse jogo tá agitado, hein? 2-1 Palmeiras em cima do Fluminense, e vou te falar, se tivesse 3-2, 4-3, 3-3, não seria nenhum absurdo, que as duas equipes criaram muitas oportunidades na primeira etapa. Daqui a pouquinho vou com o Luiz Fabiani, já vamos com o Lucas Bueno para falarmos do Santos do Corinthians e o PDV do São Paulo. No apito final, eu prometo a você pode procurar qualquer outra rádio, aplicativo, YouTube, você não vai ter um pós-jogo mais completo com todas as entrevistas coletivas. O treinador do Palmeiras vai falar? Vai
vai ouvir aqui. O do Fluminense, vai ouvir um trechinho aqui. O do Santos já falou, vai ouvir aqui. O Crespo em instantes em entrevista coletiva, a mesma coisa. E claro, o Dorival Júnior que conseguiu beliscar um empate fora de casa fundamental no Mineirão. Cruzeiro 1, vaias em cima do técnico Tite, hein? Tô curioso para ver se o Tite vai dar coletiva. O que ele vai falar? Porque, ó, o cerco tá fechando. Muita pressão em cima do Tite e se não avançar para a final do Mineiro, a tendência é que avance. Venceu o Pouso Alegre na ida, tem um jogo de volta do fim de semana, mas se perder a final pro Galo ou pro América Mineiro do estadual, aí sei não, hein? Alô, Lucas Bueno, super placar completo, Série A do Campeonato Brasileiro no ar, Bueno! Vamos lá, Capela, passando pela Série A do Campeonato Brasileiro, que às 7 horas teve Bragantino 1, Atlético Paranaense também 1. O Remo jogou contra o Internacional, também empatou pelo placar de 1-1. Já o São Paulo foi até Curitiba e ganhou de 1-0. Cruzeiro empatou em 1-1 com a equipe do Corinthians, jogo da Rádio Bandeirantes. Agora o Palmeiras vai ganhando de 2-1 do Fluminense. Grêmio e Atlético Mineiro também se enfrentam neste momento 0-0. Já na pré-Libertadores tivemos o primeiro brasileiro eliminado. O Bahia ganhou de 2-1 do O'Higgins do Chile, mas nas penalidades acabou com o time chileno se classificando para a próxima fase. Neste momento, o Botafogo vai ganhando de 2-0 do Nacional de Potosí e se classificando para a próxima fase. Além de Argentinos Júniors e Barcelona do Equador empatando em 0-0. Só para passar um pouquinho do futebol internacional, porque a equipe da Atalanta ganhou de 4-1 do Borussia Dortmund e se classificou. O Real Madrid com Vinícius Júnior ganha de 3-1 do Benfica e também vai para a próxima fase. A Juventus ganha de 3-1 do Galatasaray e também avança para as oitavas de final, acompanhando o PSG que empatou em 2-2 com a equipe do Mônaco, Capela. Maravilha, velho, que bom. Chupa, Benfica, deu Real Madrid. Que beleza, baila, Vini. Bailou, dançou, tirou onda, é isso aí. E parabéns ao Corinthians, viu? Departamento de Marketing do Corinthians fez algo muito legal, para quem não viu. Jogadores do Corinthians entraram no campo de jogo com a camisa na frente da boca e uma frase escrita, não ao racismo, né? Então, muito legal aí a ação de marketing do Corinthians. Parabéns ao Departamento de Comunicação e de Marketing do clube, que realmente a gente precisa não só dessas ações, mas, consequentemente, de reeducação, de reeducar. Fazer algo para que as pessoas possam colocar na cabeça de uma vez por todas que esse tipo de canalice tem que ser abominada. Não pode mais acontecer no campo de jogo e fora dele também. Deixa eu mandar um forte abraço pra ele. Alô, Manuel! Alô, Uberaba, minha terra! Grande mestre Cláudio Zaidan. Tava devendo um abraço pro meu parceirinho nas Minas Gerais, o Manuel Zaidan, sempre acompanhando a programação esportiva da Bandeirantes. Mais uma vez, alô, Manuel Zaidan, meu irmão. Um abraço pra você, sempre curtindo o microfone da Bandeirantes. Alô, Guilherme Agrelli. E você aí, Agrelinho? Os times voltaram pro campo de jogo ou estão na nhaca aí, Agrela? Capela, nesse momento, somente o Palmeiras no campo de jogo, o Fluminense ainda nos vestiários. Um detalhe que eu observei aqui do campo é o seguinte, uma boa parte, dá pra dizer, da torcida do Fluminense protestando contra o Arias. Ei, Arias vai tomar caju. Opa! E olê, 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 olá, Judas, né, o Judas da Bíblia. Então, realmente, ficou na bronca, não esqueceu o torcedor do Fluminense em relação a essa troca do Arias pelo Wolverhampton e depois a volta ao Palmeiras. E me parece que vem alteração no Fluminense e vai entrar o Soteldo com a 7, viu, Capela? Já confirmo quem sai. Tá bom, daqui a pouquinho a confirmação. É aquela coisa, né? Faz parte, né, Léo? Quer dizer, o jogador fez muito sucesso, um dos grandes ídolos da história recente do Flu. Foi embora, ficou pouco tempo, prometeu que jamais voltaria para jogar em outro clube, voltaria para jogar no Fluminense e foi parar no Palmeiras. Coisas da bola, né, Léo Gens? Isso aconteceu também no aquecimento do Arias. Ele foi aquecer próximo a onde está a torcida do Fluminense. Foi muito xingado pelos torcedores tricolores e na saída ele passou pela torcida do Palmeiras, que ovacionou o meia. É natural, a torcida do Palmeiras ama o John Arias e a torcida do Fluminense agora já não mais tanto. É verdade, vamos para a segunda etapa de muita emoção. Por enquanto, o Palmeiras vencendo o Flusão por 2-1, direto da Arena Barueri. Ele está de volta, junto com a Grela, com o Léo Gens, com o Lucas Bueno. E a partir de agora, a melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileira com ele. Então, martela para mim. Martela! Martela Martelli! Valeu, João Paulo Capelo, eles invertem seus lados. Palmeiras à esquerda, Fluminense à direita. Bate na bola, Vitor Roque. Começa o segundo tempo. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quarta-feira. Palmeiras 2, Fluminense 1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Confirma pra mim, Guilherme Agrela, Soteldo em campo.
Baixinho no lugar de outro baixinho, é isso? E exatamente, saiu o Lúcio Acosta, 32, autor do gol do Fluminense na partida, então entra o 7, Soteldo, saiu 32, Lúcio Acosta. Comecinho do segundo tempo, 20 da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo, levando para você o Campeonato Brasileiro, 45 minutos de bola rolando pela frente. Palmeiras, 2 gols de Vitor Roque e Alan. Fluminense 1, Acosta marcou, mas já deixou o jogo no intervalo de partida. Léo James, Soteldo em campo, Léo James. Jogador de velocidade, mas a única justificativa para a saída do Lúcio Acosta é que ele tenha algum problema físico, alguma lesão. Porque ele foi o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo, Martelli. Primeiro minuto de bola rolando na Arena Barueri, está jogando a equipe do Palmeiras do campo de defesa. Alan recolhe no campo de retaguarda, trabalha a bola para Gustavo Gomes, o paraguaio, grandalhão do Verdão. Pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço, gira pela meia esquerda, nos pés de Murilo. Murilo pela meia esquerda na canhota, pisa na bola mais uma vez, livre de marcação, Piquerez ergue a cabeça, sobe a marcação do Fluminense. Ele gira pela linha lateral, tenta o lançamento à frente para Flaco Lopes, chega na cobertura. Inácio de perna direita na quina da grande área, sai jogando para a equipe do Fluminense. Ferramenta profissional é Wunder, dobra piscina, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wunder. Mais cedo, Ulisses Costa transmitiu para você Cruzeiro 1, Corinthians também 1. No Mineirão, Corinthians sacou um pontinho e volta para casa para disputar a semifinal do Campeonato Paulista. No sábado tem Novo Horizontino e Corinthians, domingo Palmeiras e São Paulo com transmissão da Bandeirantes. Vem o Fluminense para o campo de ataque, Savarino tirou, bateu no gol, no travessão e vai pela linha de fundo. Que pintura de pancada do Savarino, Serna para Martinelli, Martinelli para Savarino, meia lua da grande área, ele vencia o gigante, Carlos Miguel pega no travessão do lado esquerdo e vai pela linha de fundo em tiro de meta pro Palmeiras, aí a Grela. E uma baita bola no travessão, Carlos Miguel é grande, mas nessa aí não ia dar para chegar. O Fluminense começa o segundo tempo da mesma forma que terminou o primeiro, em cima do Verdão, Martelli. Que chance teve! Que chance teve o Fluminense agora, hein, Léo James? Bela chance. O Canóbio tá fora, é desfalque pelo lado direito, mas até aqui ele não faz falta, porque a partida do Savarino é muito boa, Martelli. Vem para o campo de ataque a equipe do Palmeiras pela meia direita. Flaco Lopes da quina da grande área, ergue a cabeça, busca espaço, gira pela ponta direita. Trabalha a bola para Kelvin. Kelvin por dentro. Placar de 2-1. Palmeiras está vencendo o jogo. Marlon Freitas recolhe para a equipe do Palmeiras. Peças para carro, motor, câmbio, na carta, marca líder em suspensão, pode contar. Lançamento de Marlon, Kelvin na linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Viu o campo acabar, linha de fundo, tiro de meta pro Fluminense. Isso, Agrela. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Está jogando a equipe do Fluminense no campo de defesa. Trabalha a bola Otávio. Otávio pela meia esquerda, pela quarta zaga, é para Freitas. Freitas para Arana. Arana pressionado, gira. Arana pega a bola por último para o jogador do Palmeiras, Alan. Alan e Arana. Nervosos, hein? Alan e Arana ali discutindo. A lá central e mesa. Lateral para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda, toma distância, Guilherme Arana. Arana por dentro, tenta o arremesso, corta a marcação do Palmeiras, põe para fora, toca por último no Soteldo. Vai-se embora pela linha lateral, arremesso manual, tá marcado. Posse de bola para a equipe do Palmeiras, no campo de ataque, atacando, vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Lateral já cobrado, tem pressa a equipe do Palmeiras. Palmeiras tenta ser jogando no campo de ataque, mas não se acerta, a quarta marcação do Fluminense, sai jogando pelo campo de defesa. Ganhou boa jogada, Serna gira frente à marcação, busca espaço, é para Ganso, Ganso clareia a jogada. Na inteligência de Ganso, ele gira pela meia direita, Ganso pela ponta, carrega a bola, está livre de marcação a equipe do Fluminense com Guga. Guga por dentro, volta pela quarta zaga, trabalha para Inácio. Inácio para a meia esquerda, por dentro para Martinelli. Martinelli como se fosse um terceiro zagueiro centralizado, giro, passe pela meia esquerda para Freitas. Freitas para Arana, Arana tentou, recolheu para cima de Alan, consegue o passe à frente do Soteldo. O Kelvin empurrou Soteldo, Soteldo foi parar lá na Neoquímica Arena, viu, Agrela? Exatamente, Soteldo tem 1,60, já que a gente está falando de altura. E aí, se empurrar, ele voa, né? Quando te empurram, você voa, Grela. Martelli, vai narrar o jogo, vai, querido. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com a amortecedora HG Nakata. Vem pro campo de ataque a equipe do Fluminense. Trabalha a bola pelo círculo centro. Você gosta, né, Michel?
Sai pro ataque, Guga. Guga pela ponta direita pro Otávio. Otávio, entrada da grande área, girou, arriscou, bateu no gol. Carlos Miguel. Carlos Miguel. É cada espalmada de Carlos Miguel que o torcedor do Palmeiras se espalma. Carlos Miguel aí, Agrela. Mas pelo menos está salvando o Alviverde desde que o Palmeiras fez 2-0 no placar. Mais uma boa defesa agora no chute do Guga, chute cruzado, bola alta, difícil para ele. Buscou, mantém 2-1 pro Verdão no placar. Ô, Léo James, não é só o Carlos Miguel não, né? Claro que a gente tá fazendo o jogo dele, essa aqui ele espalmou na segurança. Mas hoje os goleiros não encaixam mais, Léo James. Mas hoje eu acho que ele tem uma boa atuação. Já salvou o Palmeiras na partida algumas vezes. O início de segundo tempo do Verdão não é bom. Mas por que os goleiros não encaixam mais, Léo James? Eu acho que encaixar ou não, acho que não faz tanta diferença assim não. É importante a bola não entrar. Esse é o mais importante. E hoje acho que o Carlos Miguel consegue isso. Já teve alguns erros ao longo desse início ainda de passagem pelo Palmeiras, principalmente tomando alguns gols por baixo das pernas, mas hoje eu sinto o goleiro do Palmeiras um pouco mais seguro na partida, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 6 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo, levando para você o Campeonato Brasileiro em sua quarta rodada. O Palmeiras está vencido pelo placar de 2-1. Fluminense gira para a esquerda, sorteando, pressionado por 2. Ganha arremesso manual, lateral para a equipe do Fluminense bater no campo de ataque pela meia esquerda. Fluminense que também tem semifinal no final de semana que vem contra o Vasco. Venceu o primeiro jogo 1-0 no Nilton, agora joga no Maraca. O Palmeiras que pega a equipe do São Paulo na Arena Barueri no domingo, 8h30 da noite. Para definir quem avança a final do Campeonato Paulista, 8h30 também no sábado. Novo Horizontino e Corinthians. Freitas perdeu a bola, o Inácio perdeu a bola para o Vitor Roque. Inclusive está perdendo várias, hein? O Inácio tentar driblar o Vitor Roque, o tanque. Esse sim é o verdadeiro tanque do Palmeiras, viu, Agrela? É verdade, agora o Ignacio tentou inverter os papéis, não deu certo, ele teve que agarrar, dar um abraço no Tigre, viu, Martelli? Falta marcada lado esquerdo do ataque, aponta para a bola Andreas Pereira, Maurício e Piquerez. Um abraço ao Hugo Garbi, esse economista dos bons, viu? Tem dinheiro? Deixa com o Hugo Garbi, um abraço, tá curtindo no microfone da Bandeirantes. 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Fluminense. 8 minutos jogados e a falta para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda do torcedor, o 20 da Bandeirantes, que era o terceiro gol do Palmeiras. O Fluminense fechadinho, John Arias aquecendo a beira do gramado. Andreas Pereira toma distância e futebol, pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Falta para a equipe do Palmeiras bater pela meia esquerda. Andreas Pereira toma distância para fazer o levantamento. Alan também corta junto com ele. Alan é canhoto. Andreas Pereira. Esse é destro. 2 jogadores da barreira cobrindo o canto direito de Fábio. Autorizado. Andreas levantou na segunda trave. O toque de cabeça para o gol. Fábio! Espalma Fábio no canto esquerdo. Veterano goleiro do Flu. Bota para fora em escanteio aí, Agrela. Uma bola cobrada e ela veio baixa na cabeça do Murilo, que teve que se abaixar para cabecear. Cruzado, quase faz o terceiro. O Fábio defende, tem escanteio, Verdão. Vem Andreas na bola lá do direito. Mariângela tá falando aqui, vou ouvir o jogo do Corinthians. Acabou, minha filha. Foi 1 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. Ulisses Costa transmitiu o jogo para você. Jefferson conosco, Carlos Ribeiro, escanteio para o Palmeiras bater pela meia direita. 9 jogados do segundo tempo. Vem levantamento, Andreas Pereira. Ele ergue o braço esquerdo, levanta a jogada lá pro meio da grande área. Subiu o toque de cabeça, corta a marcação do Flu. Volta na entrada da grande área. Gira Piquerez sai jogando no círculo central do gramado. Piquerez escapa da marcação, levanta na ponta direita. Alan testou, tá nas mãos de Fábio Agrela. Defesa fácil pro Fábio, que já sai jogando com o Google. O Fluminense tenta voltar a apertar, o Palmeiras cresce no jogo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Palmeiras com a bola nos pés. No campo de ataque não se acerta, volta para o Fluminense. Martinelli por dentro. Martinelli carrega a bola à frente. Serra gira, frente à marcação do círculo central do gramado. Atrás de Gustavo Gomes. Escapou do Alain. Falta pro Flu. Juiz não deu. Tira a marcação do Palmeiras. Vitor Roque recolhe a entrada da grande área. Tirou, escapou. Mas vou te falar, abandonou a jogada o Inácio. Isso é fora da área. O juiz dá pênalti. O Inácio abandona a jogada para tomar a frente do Vitor Roque, é verdade, ele é muito mais forte, mas ele sai empurrando, tomando a frente do Vitor Roque e abandona a jogada, Inácio. O Inácio não tem condições de marcar o Vitor Roque, Agrela.
Mas nessa aí ele acabou indo bem porque recuperou na parte física, né? Agora é verdade, ele abandonou a bola, Martelli. Eles se encararam, Ignacio e Vitor Roque. Sabe aquele Kiketio? Segue 2-1. Você já encarou no Kiketio alguém, Agrela? Ah, vários, eu sou das ruas. Nossa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, quarta rodada, Arena Barueri, relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2, Vitor Roque, Alan. Fluminense 1, gol de Lúcio Acosta, já tá no banco. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu, fala Bueno. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Atlético Mineiro vão empatando em 1-1. Os 2 gols no segundo tempo. Pelo lado do Grêmio, Noriega marca os 5 do segundo tempo e o Vitor Hugo empata os 11, Martelli. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 11 jogados, segundo tempo, a leitura do jogo, fala Léo James. Fluminense começou melhor a segunda etapa, criou 2 boas chances até a cabeçada do Murilo, agora aos 9 minutos. O Palmeiras aposta muito na velocidade do Vitor Roque e nesse duelo que você citou, que pra mim é o principal dessa segunda etapa. Ignacio versus Vitor Roque, Martelli. Já tem mudanças, Acho que o Palmeiras está preparando algumas alterações. Tem John Arias, tem companhia, tem jogo no final de semana, 2-1, não é fácil. Mas não é fácil. John Arias e Giai. Mesmo pelo placar de 2-1, mas é claro, olhos atentos para o final de semana. Palmeiras recebe na Arena Barueri o São Paulo. Hoje meio vazio a Arena Barueri, é verdade. É difícil pegar o público lá, por mais que a Leila tenha falado, enfim, a casa, mas não é. Domingo vai estar lotada. Domingo você pode ter certeza disso. Vai estar lotada, hein, Léo? Só que o pessoal vai sair daí às 11h30 da noite. Né, Léo James? Pois é. E agora 2 boas trocas pro Palmeiras. Deve sair o Kelvin, que já tem cartão amarelo e tá marcando o Soteldo nesse segundo tempo. O jogador do Fluminense é muito rápido, bom no drible, então é natural até que essa troca aconteça para que o Kelvin não seja expulso. E aí vai entrar o grande jogador do Palmeiras dessa temporada, uma grande contratação, que é questão de tempo até que John Arias seja realmente um titular e preserva o Flaco Lopes, o Abel Ferreira. Muda aí a Grela. Muda o time do Palmeiras, então sai o número 12, Kelvin já amarelado, entra o 4, Agustin Giai, o argentino. Sai também 42, Flaco Lopes, o artilheiro na temporada com 5 gols. E entra John Arias, camisa número 11. Ele que fez, Martelli, 230 jogos com a camisa do Fluminense. Foram 47 gols, 54 assistências. Agora reencontra o Flusão vestindo as cores alviverdes. Léo James, Arias em campo pela primeira vez, vestindo a camisa de um time que não é o Fluminense. Mas, cara, você tem que entender outro lado. Todo mundo sai falando que só volta pro time. Aí chega a proposta do Palmeiras. O Fluminense foi lá, teve opção. Vocês querem? Cara, a gente não tem a grana. O Arias fez o bate-volta na Europa, falou, bom, vou voltar pro Brasil, tem Copa do Mundo no meio do ano, vou disputar título. Não gostei da realidade aqui na Inglaterra e tem o direito de vir também, viu, Léo? E o Fluminense tinha a opção de cobrir a oferta do Palmeiras para o Wolverhampton. Não fez, não se interessou por desembolsar um valor tão alto quanto que o Palmeiras pagou. Então é até natural que ele passe a vestir a camisa do Palmeiras. Ele foi ovacionado pela torcida do Palmeiras ao entrar em campo, Martelli. Placar de 2-1 para a equipe do Palmeiras para cima do Fluminense. E se o John Arias ficar jogando ali nas costas do Inácio, um abraço para o Fluminense, viu? Porque ele realmente é muito mais lento. Giai domina pela meia direita. Está jogando a equipe do Palmeiras, está vencendo pelo placar de 2-1, 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para a equipe do Fluminense. Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 14, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. Era o Grupo Souza Lima. O Palmeiras sempre o campo de ataque. Vitor Roque, meia esquerda aqui na da grande área. Escapou, soltou para John Arias. Dominou, girou para cima da marcação. Escapou, 2 em cima dele. John Arias carrega, protege. É difícil marcar o homem. John Arias para cima de Martinelli. Bom, o pessoal conhece ele, né? Está jogando o Palmeiras. Palmeiras no campo de ataque pela ponta direita. Andrés Pereira para Alan. Vem por mais. Jarana no carrinho, tira. Quarta marcação do Flu, mas no bate. Rebate é do Palmeiras. John Arias. Boa bola à frente. Não consegue dominar o Alan. Corta a marcação do Fluminense. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. Ela, o Grupo Souza Lima.
Vem para ataque o Palmeiras na entrada da grande área, ergue a cabeça, tentou Vitor Roque, girou para cima da marcação, comete a falta. Falta de ataque, bola para o Fluminense na entrada da área, é isso, Agrela? Exatamente, o Vitor Roque foi para cima da marcação para tentar roubar e fez a falta. Nesse momento, Martelli, 2 alterações na equipe do Fluminense. Sai o 90, Kevin Serna, entra o número 9, John Kennedy, ele que tem 4 gols marcados em 2026. Sai 90, Kevin Serna, entra 9, John Kennedy. Sai também o camisa número 8, Martinelli, para a entrada do 35, Hércules, 36, Hércules volante. Qual que é a camisa do Hércules, 35? 36, perfeito. Hércules com a 36. E aí o John Kennedy está em campo no lugar do Serna. Repetindo a camisa do John Kennedy, por gentileza, é a 9, né? Isso aí eu sei de cabeça. 9. Fala, isso, número 9. Entre o John Kennedy, que é um titular desse time do Fluminense, hoje foi preservado pelo Zubeldia, na vaga do Serna, que nesse segundo tempo veio jogar mais como um segundo atacante, mais por dentro. Também o Serna muito desgastado, até pelo papel que tem que fazer de voltar muito na marcação do Fluminense. A troca Martinelli por Hércules, 2 jogadores da mesma posição, 2 meio-campistas, Martelli. Pintou cartão pro ex-Flu. Exatamente, camisa número 11 do Palmeiras, John Arias, toma cartão amarelo. E só uma correção, número 35 mesmo pro Hércules, viu? Eu achei que tinha me enganado, mas não. 35, Hércules entra no lugar do 8, Martinelli. Futebol, pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jogo tá parado, 17 minutos jogados. O que tá fazendo o juiz dando bola ao chão? Bola pro Fluminense, placar de 2-1 na Bandeirantes, levando para você de São Paulo para todos os cantos do mundo a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga na Arena Barueri, tá vencendo pelo placar de 2-1. Alan fez o segundo gol, carregou, tomou a falta do Hércules pela meia direita. Pô, o Hércules fez a primeira falta, acabou de entrar, gente. Eu entendo as reclamações, mas não foi para cartão. Isso que a gente fala que é chato. Aí o Abel também fora do tom. O chato é isso, hoje o Dorival foi fora do tom e algumas também no Mineirão. Quando tem que reclamar mesmo. Mas por reclamar fora do tom só por pressão, aí fica chato, viu, Agrela? Exatamente, vem Palmeiras. Palmeiras pro campo de ataque, lançado na grande área, Maurício girou para bater o gol, travado pela zaga do Flu. Tira a marcação e Andrés Pereira toca com a mão, Agrela. Agora ele foi dominar no peito, aí viu que não ia conseguir, estendeu o ombrinho, fez a falta, toque de mão, marcada, desce o Flu com o Otávio. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O Andrés Pereira tomou cartão pela mão ou passou em branco? Sem cartão para ele. Vem Palmeiras para o campo de ataque. Maurício ganhou na grande área, só soltar, soltou a bola nas costas da marcação e Inácio tirou. O Maurício dentro da grande área, era só soltar para o Vitor Roque, interceptado aí, Guilherme Agrela. Eu achei que ele se assustou com a oportunidade, porque a bola veio, sobrou, ele estava livre. E aí a hora que ele viu, pensou um pouquinho, demorou um pouquinho, já tinha chegado a marcação do Ignacio. Corte providencial para manter o Flu vivo na partida. 18, quase 19 minutos jogados deste segundo tempo. O Fluminense tem falta do Giai. Aí, ó, mesmo empurrão. Por que o Abel também não foi reclamar agora? Empurrão igualzinho, mesma conotação, mesma força pra cima do Ganso. Não deu cartão, segue o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser fio a mais premiada do Brasil. Se é seu, pode confiar. Fábio dentro da grande área vai ser jogando para a equipe do Fluminense na Bandeirantes, 19 minutos deste segundo tempo. Que reposição do Fábio no peito de Ganso na categoria. Ganso pela meia esquerda, Ganso por dentro pelo círculo central do gramado, erga a cabeça para Savarino, Savarino gira pela meia direita, cruza a fronteira, recebe a bola, está livre de marcação, Hércules para Otávio, Otávio por dentro pela meia esquerda para Freitas, Freitas cruza a fronteira para Ganso, Ganso pela ponta esquerda para Soteldo, Soteldo quina da grande área, encarou a marcação do Diabo, na ponta, vem por dentro, boa fita em cima de 2, chegou na marcação, Alan, é bom jogador esse Alan, viu? Se o Palmeiras conseguir segurar ele por um tempo, é bom jogador o Alan. É muito bom jogador esse cara, viu? Léo James. Vale mais do que 35 milhões de euros, certamente. Jogador muito veloz, muito rápido, consegue carregar a bola por muitos metros. Ele atua pelo lado direito e a gente anota o Arias jogando pelo lado esquerdo. A posição que ele deve jogar na maior parte do tempo nessa passagem pelo Palmeiras. Para mim é questão de tempo que o Maurício perca a vaga no time titular para o Arias. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando a bola rolando para você.
Campeonato Brasileiro. Quarta rodada, Arena Barueri, relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2, Fluminense 1, na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Fala! No plantão esportivo, Lucas Bueno. O Grêmio amplia na Arena do Grêmio, 2-1 neste momento, o gol de Marlon, aos 20 do segundo tempo, Martelli. Já é você, viu, Capela? No intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Ó o refluxo. Vai mexer. 21 jogados deste segundo tempo, vai mexer quem? Agrela. Lucas Evangelista vem aí na equipe do Palmeiras logo mais com o número 30 às costas. Já vai mexer a equipe do Palmeiras. 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense. Lucas Evangelista, o Palmeiras começa suas trocas. Vai descansar quinta, vai descansar sexta, vai descansar sábado. Mas não é por isso que o Abel Ferreira não está de olho nisso. Falta para a equipe do Fluminense bater pela meia direita. 21, quase 22 minutos jogados deste segundo tempo. É falta para a equipe do Flu bater pela meia direita. Savarino toma distância para fazer a cobrança. Jogadores do Palmeiras preocupados lá no meio da grande área. 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense. 21 jogados desta segunda etapa, de bola rolando não. Abel tá em campo ainda. Tá bom, Maria? Falta pro Flu. Toma distância. Savarino levantou, segunda trave. O toque de cabeça viajou da primeira para a entrada da grande área. Na disputa, Alan. Chega Andreas Pereira. John Arias. De pé à direita, tira, não tira. Ele lança. Bolão para Vitor Roque no mano a mano. Adiantou demais. O Tigrinho no bate e ganhou. Vitor Roque escapou. Entrada da grande área. Bateu no gol. No travessão. Explode a bola do Vitor Roque no travessão, perde o gol. Quase o Palmeiras amplia na chance do Vitor Roque aí, Agrela. Ele dividiu com o Otávio, ganhou, foi bem. Aí quando ele puxa para a direita é difícil segurar. Mete uma bomba, o travessão tá até agora tremendo, segue 2-1 Verdão. Chance importante pro Palmeiras, dava para partir pro terceiro, o Fluminense tinha chance, agora também desperdiçou. Era o gol, viu, Léo James? E ele sentiu, depois dessa belíssima arrancada, até tinha adiantado muito a bola, conseguiu recuperar a bola e finalizar. O Vitor Roque vai deixar o campo daqui a pouco. Vem pro campo de ataque, o Fluminense cruza a fronteira, Hércules pela meia direita. Perde a bola, Hércules. Corta a marcação do Palmeiras. Palmeiras já liga contra golpe pela meia esquerda. De novo, Vitor Roque. Inácio. Na saudade. Vitor Roque pela esquerda. O Inácio vai sonhar com ele. O Inácio, pede pra sair, irmão. Não dá mais pra tu. E toma cartão amarelo. Ele monta no Vitor Roque. Ele sobe no Vitor Roque. Ele se pendura. Pô, e o Inácio, que inclusive é bom zagueiro, é verdade. Tem lá suas qualidades. Mas, pô, o Vitor Roque muito acima, viu, Agrela? Exatamente, ele toma o cartão amarelo agora depois de muito tempo tendo pesadelos com o Vitor Roque. E olha, alteração na equipe do Palmeiras, saindo o 8, Andreas Pereira, para a entrada do 30, Lucas Evangelista. E este, que deu tanto trabalho a Ignacio amarelado agora, Vitor Roque com a 9, deixa o campo com cãibras, tá andando ali com dificuldades, já arriou o meião da perna direita, abaixou por ali, sai com a 9 para a entrada do Ramon Sosa com a número 19, Martelli. Como é que ele tá? Arriou, Agrela? Arriou o meião, já baixou, já tá com aquele jeito jogador, se é que você me entende. Entendi. Então em campo, Lucas Evangelista e a camisa do Sosa 19. 19 para o Ramon Sosa, paraguaio, 1 gol na temporada e 3 assistências. Boa, Agrela. Léo James gosta das mudanças. Gosto, o Sosa entrou bem nessa posição contra o Capivariano. O Abel tem poucas opções para o lugar de Vitor Roque e Flaco tenta adaptar o paraguaio a essa posição. O Lucas Evangelista tenta para dar um pouquinho mais de consistência ao meio-campo do Palmeiras. Sobre os dois zagueiros do Fluminense, Freitas e Ignacio são muito lentos, Martelli. Falta para a equipe do Palmeiras bater. John Arias pela meia esquerda, autorizado, partiu, bateu direto no gol. Fábio, o seguro veterano goleiro do Flu com os dois punhos cerrados, bota em escanteio, Agrela. E coloca veterano nisso, 45 anos com contrato até 2027, vai ter 47, faz a defesa, escanteio lado esquerdo, vem
Arias na bola. 25 minutos jogados deste segundo tempo. Escanteio para a equipe do Palmeiras. Bateram pela meia esquerda. A expectativa do torcedor do Verdão. Toma distância para fazer a cobrança. Vai lá. Vai lá, John Arias. John Arias bateu curtinho. Rolou a bola na quina da grande área. John Arias na entrada da área. Jogada ensaiada para Alan. Alan desarmado. Fica no bate, volta para Alan. Boa inversão do Alan. Na meia direita. Bolão para Maurício. Ameaçou levantar. É o Sousa quem domina na linha de fundo. Desarmado. Sousa chega na bola. Empurrado. Pede a falta. A bandeira. Marca o que? Lateral. Manual. Lateral para a equipe do Palmeiras bater no campo de ataque. Palmeiras está vencendo 2-1, 25 jogados. É o segundo tempo de bola rolando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Muita gente ligada aqui no microfone da Bandeirantes. Mado, que é isso? Quem é para pronunciar o nome de quem aqui? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vivaldo Junqueira, Maria Ângela, João Oliveira Matos Filho. Todo o timaço do microfone da Bandeirantes aqui, ouvintes da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Curtindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Levantamento para o campo de ataque, é o Palmeiras quem desce e tentava o domínio. Sousa não consegue fazer o domínio. Trabalha a marcação no campo de defesa o Fluminense. Guga pela meia direita, pela meia esquerda, de lateral para lateral, na canhota para Arana. Arana lateralmente para Soteldo. Soteldo entrou em campo, não agregou muita coisa desde o intervalo de jogo, viu, Léo James? Não faz uma grande partida até aqui. Acho que cansaram, especialmente Serna e Lúcio Acosta, por isso o Zubeldia colocou em campo o ponta do Fluminense. Mas ele não faz uma grande partida até aqui, o Soteldo. Aliás, não é uma grande passagem do Soteldo pelo Fluminense ainda. Vem pro campo de ataque o Palmeiras, lançamento à frente, abraçou essa entrada da grande área, tirou para bater o gol na trave, vai pela linha de fundo. O Sousa ganhou a entrada da grande área, Gustavo Gomes, a dupla paraguaio. Gustavo Gomes pra Sousa, ele bateu o Fábio com a ponta da luva, bota em escanteio, pega na trave. Não sei se o Gizil, mas o Fábio salvou o terceiro gol do Palmeiras aí, a Grela. Eu vi esse desvio do Fábio e foi providencial, porque a bola do Sousa ia no ângulo, ele chegou, bateu na paralela, não cruzado como era esperado. E aí o Fábio com a ponta dos dedos pegou. Não viu, o juiz deu tiro de meta, mas vem Verdão. Ferramenta profissional é Wonder Dobra Oficina. Produtos que destacam pela durabilidade e alta performance. A Bol trabalha com Wonder. Alan domina pela meia direita, entrada da grande área, viu chegando na marcação, tá livre. Trabalha a bola, Marlon Freitas. Marlon Freitas pela meia esquerda se apresenta no campo de defesa para o campo de ataque. Murilo pela ponta esquerda para Piqueires para John Arias. John Arias carrega para cima da marcação do Guga. John Arias escapa, Guga para cima dele. Opa! O Guga deu rapa, devolveu sim o rapa que o Arias deu nele. Aí era para cartão. Aí tem que fazer jus. Cadê o cartão pro Guga neste momento, Agrela? Pois é, está no bolso do Felipe Fernandes de Lima. Agora uma clara retaliação do Guga para sua própria torcida, porque a torcida do Fluminense atrás aqui da reportagem da Bandeirantes vai a muito o John Arias. E aí a torcida do Palmeiras responde com aplausos. E agora o próprio Arias vai para a bola, para falta, lado esquerdo. A previsão da Bandeirantes é de chuva na área do Flusão. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Tá com a saúde em dia, John Arias. Entrou no segundo tempo, vem para a cobrança de falta pela meia esquerda. Toma a distância, John Arias. Piqueires pisou na bola, jogada para John Arias. Pedalar, balançar, levar para linha de fundo. John Arias cruza mal. Pegou na marcação, foi mal. Linha de fundo, escanteio para a equipe do Palmeiras. E eu vou te falar, John Arias e Guga se enfrentaram pra caramba nos treinos. Que ele era titular, o Guga nem sempre, hein? Era o Samuel Xavier, então os caras se conhecem. Vai para a cobrança de escanteio, Palmeiras pela meia esquerda. John Arias toma a distância, 29 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, pode ser o terceiro. Arias levantou, aberto, segunda trave, Fábio! É bom goleiro, Fábio, hein? Mas como é bom goleiro, Fábio. Volta a bola para a entrada da pequena área, quarta marcação do Fluminense, rasga de qualquer jeito, Soteldo tira feio. Mas tira feio. Veio também essa saída de bola do Fluminense. Ganha Hércules pela meia esquerda. Hércules pressionado por Sousa. Ele tenta quebrar para o campo de ataque, mas que chega a Marlon Freitas. Corrige a trajetória da bola. O Palmeiras na pressão. Verdão na pressão. Piqueires centralizado no corredor central da intermediária. Abre bolão na ponta direita para Sousa. Sousa dominou, ajeitou aqui na da grande área. Ponta direita para Alan. Alan levantou, segunda trave. John Arias no peito. Dominou, agasalhou, linha de fundo. Para cima da marcação do Guga. John Arias escapa, abandona a ponta. Vem por dentro. Volta jogada pela meia esquerda para Piqueires. Piqueires aqui na da grande área, levantou, segunda trave no alto, Inácio tira. Corta a marcação do Fluminense e tome contra-golpe. É sacanagem com o Ganso, hein? Botar o Ganso pra correr na ponta esquerda aí não dá. Giai de pé à direita tira.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, quarta rodada, Arena Barueri, relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2, Fluminense 1. Pausa para hidratação, hein? E no plantão esportivo é você. Fala, Lucas Bueno. Na pré-Libertadores, o Botafogo segue ganhando pelo placar de 2-0 do Nacional do Potosí. Gols de Alex Telles e Danilo. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quarta-feira. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais, 7 da noite. Santos e Vasco. Eu tenho a tese aqui, viu? O Voivoda só tá no cargo porque o Santos tá com transferban. Se derrubar o Voivoda... Caiu o Voivoda? Transferban. Ah, que susto. Ah, que susto, Lucas. Aí você mata nós aqui. Se caiu o transferban, então amanhã, Voivoda, é sua última chance, tá? Léo James, pausa para hidratação. 14 minutos para terminar o jogo. É perigoso, viu, Léo? Logo no início do segundo tempo, o Fluminense voltou melhor. Criou 2 boas chances, uma com o Savarino e outra com o Otávio, para 2 defesas do Carlos Miguel. Mas depois cessou a pressão do Flu. O Palmeiras se impôs mais e depois das trocas do Abel, eu vejo o Palmeiras mais inteiro para esses minutos finais. Sousa entrou, o Arias também, os dois deram velocidade à equipe do Palmeiras, assim como o Lucas Evangelista, que entrou na vaga do Andrés Pereira, que já estava desgastado. Eu vejo o time de Abel Ferreira mais inteiro para esse fim de jogo, meu caro Pedro Martelli. O Zubeldia tá louco da vida, eu concordo, viu? Que o Zubeldia tá louco da vida. Acho que é para isso mesmo, porque o Fluminense teve suas chances. É perigoso esse placar de 2-1. Deixa eu ver uma coisa aqui, o Palmeiras tá indo a 10, certo? Liderança do Campeonato Brasileiro com o São Paulo, que tem 10. Corinthians com 7. Escapou, né? Da derrota no Mineirão. Foi a 7 pontos. Cruzeiro muito mal, inclusive, hein? Cruzeiro 3 pontos. Cruzeiro 3 pontos. Muito mal nesse início de Campeonato Brasileiro. Com quantos pontos estaria ficando a equipe do Fluminense? Vou até buscar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, porque... 7. São 7 também. Boa, obrigado, hein, Agrela. Permanece com 7. Exatamente. O Palmeiras vai a 10, fica à frente do São Paulo pelo saldo de gols, que é mais positivo em relação ao tricolor paulista. Então o Fluminense com 7 pontos. O Palmeiras vai a 10. Os dois estão na semifinal. Lembra você, o Fluminense tem o compromisso contra o Vasco, mas construiu o resultado por 1-0 no Newton Santos. Joga em casa no Maraca, e o Palmeiras, que também joga, entre aspas, né? Mas entre aspas mesmo, em casa, na Arena Barueri. Não é em casa, né? Seria o Allianz Parque no domingo contra a equipe do São Paulo. Bola volta a rolar no gramado da Arena Barueri. Jogadores hidratados, 33 jogados neste segundo tempo, 2 para o Palmeiras, 1 para o Fluminense. Na Bandeirantes de São Paulo, para todos os cantos do mundo, desce o Flu. Savarino pela meia esquerda, levantou na segunda trave, dentro da grande área, era para Inácio, corta a marcação do Palmeiras, tira. Choque de cabeça e feio, hein? Choque de cabeça e feio para preocupar. Jogadores do Palmeiras e do Flu preocupados ali com o estado do jogador do Flu. É isso, Agrela? Exatamente, é o Ignacio que está caído, número 4, zagueiro do Flusão. Ele subiu de cabeça, dividiu e instantaneamente todos os jogadores praticamente que estavam próximos à jogada pediram para paralisação da partida. Agora o árbitro fez essa paralisação, o Ignacio me parece já levantando ali, já está de pé. Sempre tem aquela preocupação e a possibilidade do acionamento do protocolo de concussão, mas parece que não será necessário. O Ignacio está de pé e deve voltar a campo ali. O camisa número 4 da equipe do Fluminense vai saindo para atendimento médico fora das 4 linhas. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser fio, a mais premiada do Brasil, se assim pode confiar. 34 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do mundo. Palmeiras 2, Fluminense 1. Palmeiras tem como mexer mais uma? Parou 2 vezes só, né? Mexeu de 2 em 2. Léo James, 4 alterações até aqui. Olhando para o final de semana, tem tempo para descansar, é verdade, mas você estaria preocupado com alguém em campo pelo lado do Palmeiras, Léo? Acho que a situação física é importante para o final de semana, mas tem que ganhar o jogo hoje. Acho que a prioridade do Palmeiras tem que ser o Campeonato Brasileiro. Do Fluminense, eu acho que as trocas não surtiram o efeito que o Zubeldia gostaria.
O John Kennedy, por exemplo, não entrou bem, assim como o Soteldo. O Lúcio Acosta foi o destaque do tricolor carioca no primeiro tempo e saiu no intervalo. A única explicação para mim é que ele tem alguma questão física envolvida, que tem alguma sobrecarga, porque senão não teria motivo para o baixinho deixar o campo, Martelli. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar. 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense, 35 minutos jogados deste segundo tempo, Arena Barueri. O Palmeiras recebe o seu público da Arena Barueri pelo placar de 2-1, por enquanto vai dando a vitória. E por falar em público, quantos aí, Agrela? 10.329 torcedores presentes para uma renda de R$ 393.280,50, Martelli. Ô, Léo Jens, se o Palmeiras passar para a final, começaram a trocar hoje o gramado, hein? São 11 dias, não sei se dá tempo não, viu? Não sei se dá tempo do Palmeiras jogar no Allianz Parque, é claro, tem muita água para passar embaixo da ponte, mas eu não sei se dá para o Palmeiras jogar a final no Allianz Parque, hein? Deixa eu ver a chegada do Palmeiras pela ponta direita. Ala escapa da marcação aqui da grande área, leva para a linha de fundo, chega para Jai, pisa na bola, volta para Ala. Ala erga a cabeça, busca espaço um pouquinho mais atrás para Malo. Malo levantou na entrada da grande área no alto, tira a marcação, afasta a zaga do Fluminense, desce para a ponta esquerda, Soteldo pressionado por 2, alguém tem que chegar, ninguém chega. Soteldo obrigado a se virar no meio de 2 de calcanhar, bonita a jogada do Soteldo. Na sequência, perdeu na bola. Perdeu Freitas, vem pro contragolpe, o Verdão, entrada da grande área, escapou da marcação, Maro bateu no gol, travado pela marcação, escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita aí, Agrela. Pode falar o que for do Ignacio, mas ele é guerreiro, tá em todas as bolas, impressionante. Agora o Arias faz a recuperação, invade a área, se não fosse a camisa número 4 do Fusão, essa bola tinha endereço. Escanteio, lado direito, apontam Alan e o próprio Arias pra bola. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Escanteio para a equipe do Palmeiras bater do lado direito, 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense. Quem vai pra bola é Alan. Alan levantou fechado no soco, tira. Fábio tira de qualquer jeito, devolve para o meio da grande área. Piquerez mal, tá impedido. Tá impedido o jogador do Palmeiras. Então é isso, Léo. Não sei se vai ter o Allianz Parque pra final, não. É muito difícil, hein? Eu também acho muito difícil, mas o gramado de Barueri tá um tapete. Muito bom o sintético daqui. É claro que a torcida do Palmeiras não vem em peso na maior parte dos jogos, é distante para alguns torcedores, mas o gramado tá ótimo para a prática de futebol. Sobre o Fluminense, Freitas e Ignacio são 2 zagueiros muito lentos. Para quem teve Thiago Silva no ano passado, é difícil essa zaga do Flu. Por mais que o James, que veio do Mirassol, seja um titular, essa combinação Freitas e Ignacio, eu acho que o Zubeldia pode esquecer. E no ano passado, vamos lá, me ajuda aí, Léo, tinha o Thiago, como é que é, o que era ex-Palmeiras também, que jogava de vez em quando de zagueiro. Thiago Santos, que era muito lento. Tinha o Thiago Silva, quem era o companheiro com o Thiago Silva, hein? O Freitas. Era o Freitas, certo? Certo. Thiago Silva e Freitas. Aí o Inácio jogou a Copa do Mundo de Clubes em algumas oportunidades, mas também dava uma certa lentidão. Você trocar Thiago Silva joga né? por 2, né? Pois é, isso que eu ia falar. Thiago Silva jogava por 2. Tirar o Thiago Silva, que só no posicionamento ele evitava várias. Thiago Silva, você tem acompanhado ele no futebol português, Léo? Ainda não vi muitos jogos dele pelo Porto, né? O Porto tem o Francesco Farioli como técnico, muito bom treinador, mas não vi muitos jogos do Thiago ainda, confesso. Ele foi pra lá justamente olhando pra Copa, né? Mas não sei não. 38 jogados deste segundo tempo, Palmeiras 2, Fluminense 1, está jogando a equipe do Fluminense no campo de defesa de São Paulo para todos os cantos do mundo, na Bandeirantes, levando para você a vitória parcial do Palmeiras pelo placar de 2-1, está jogando o Palmeiras pelo campo de defesa, cruza a fronteira, trabalha a bola Inácio pela ponta direita para Guga, lateralmente, é lento esse time do Fluminense mesmo, colocar os caras aqui, ó, Freitas, Inácio, o pessoal que também é enceradeira, o Arana é meio enceradeira também, viu, já não é aquele Arana. É de lado que vai jogando. Fala, Léo. O Thiago Silva foi para a Europa jogar no Porto porque ele queria ficar mais próximo da família. Um dos filhos dele segue a carreira como jogador, se eu não me engano, no Chelsea. E ele gostaria de ficar mais próximo dos seus familiares que não vieram para o Brasil quando o Thiago se mudou para cá. Bem lembrado, é verdade. 39, quase 40. Marcos Vinícius diz aqui que eu tô falando que o Palmeiras está na final. Não é isso não. Inclusive, para mim, essa definição vai para os pênaltis no domingo.
Mas é só informação pro torcedor do Palmeiras, caso passe, não vai ter o Allianz Parque, é muito difícil ter o Allianz Parque. Para mim, nos pênaltis vai ser a definição no domingo. 39, quase 40 minutos jogados deste segundo tempo. Palmeiras 2, Fluminense 1. E no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, quarta rodada na Arena Barueri, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Palmeiras 2. Vitor Roque Alan, Fluminense 1, gol de Lúcio Acosta na Bandeirantes. Intervalo inteligente já com você, João Paulo Capelanes. Vem no plantão esportivo Lucas Bueno, depois a descida do Flu, a abertura de bola de Hércules, ponta direita para Guga, levantamento, vem de voleio pro gol, Carlos Miguel. Agora sim, espalma Carlos Miguel no voleio do Soteldo, sensacional, pega o goleiro do Verdão aí, Agrela. Que defesa espetacular do Carlos Miguel. E pro Soteldo, que não vinha fazendo nada, que bola que ele quase meteu pro fundo da rede do Palmeiras. Carlos Miguel salva mais uma vez. E tem alteração nas duas equipes. Primeiro no Palmeiras e o Martelli saindo o número 40, Alan, para a entrada do número 7, Felipe Anderson. E na equipe do Fluminense sai o 10, Paulo Henrique Ganso, e entra o número 30, Santi Moreno, colombiano, atacante do Fusão. Pô, me surpreendeu o Ganso jogar, tudo bem que hoje, né, numa posição bem solta, assim, um meio falso 9, enfim. Mas ele jogou... Exatamente. Né, Léo Dias, hoje ele jogou, cara, com os 10 do primeiro tempo, ele jogou 90 minutos. Essa posição do falso 9 ficou muito famosa quando o Messi executou esse papel no Barcelona lá do Guardiola de 2009. Foi a posição que o Ganso jogou hoje. Eu acho que ele até fez uma boa partida, não é muito a dele. Entre o Santi Moreno, que chegou ao Fluminense junto com o Lúcio Acosta. Lúcio Acosta rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro, os dois vieram dos Estados Unidos. O Santi Moreno ainda demora um pouquinho mais a conseguir ganhar certo ritmo de jogo pelo Fluminense. O Santi é um jogador de velocidade, de drible, de improviso. É essa a tentativa do Zubeldia para os minutos finais. Felipe Anderson passou um tempo lesionado e entrou bem também contra o Capivariano. Vai jogar no lado direito, mesma posição que ocupava o Alan enquanto esteve em campo, Martelli. Pro campo de ataque dessa equipe do Palmeiras pela meia direita, Felipe Anderson acabou de entrar, pedalou, mano, sobe a Solivar para a linha de fundo, tá pressionado por 2, Felipe Anderson carrega 42, tentou passe por dentro, tira a marcação, frente de perna esquerda, afasta para Soteldo, Soteldo cochilou, perdeu, ganhou a bola, Verdão na entrada da grande área, passe errado, Santi Moreno não chega, trabalhou com Piquerez, Santi Moreno ganha, bolão à frente, contra-golpe pro Flu, se devolver pro Santi é perigo, falta do Marlon Freitas para cartão. Ele decide tomar o cartão para parar o contra-golpe, Agrela. Decide e faz bem, porque era um ótimo contra-ataque para a equipe do Fluminense. Ele encarnou ali o ex-Botafogo que há dentro dele no clássico. Cartão amarelo, vem Flusão tentando empate. O Savarino tirou os shots do Marlon Freitas, só isso. Bem que esse ano tá legal, né? Yuri Alberto de Sunga. Marlon Freitas sem shot, tá beleza. 43 jogados deste segundo tempo, 2 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Fluminense. Na praia, shorts ou sunga, Guilherme Agrela? Eu sou adepto dos shorts e o sunga é ridículo. Você ofendeu a comunidade. Vem para o campo de ataque, equipe do Palmeiras, de Almaras pelo campo de defesa, ergue a cabeça, busca espaço. Daqui a pouco apito final no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes. Para todos os cantos do Brasil. Gostou do jogo de Cruzeiro e Corinthians, Pretzel? 2 pro Palmeiras, 1 pro Fluminense, 43, quase 44 minutos jogados deste segundo tempo. Olha o Verdão, Palmeiras pela meia esquerda, saiu a jogada trabalhada, Souza pela meia esquerda, no toque me foi pra cima da marcação de Inácio, esgotado na quina da grande área, ele gira por dentro, chama de trás e desce a cavalaria do Verdão, já pela ponta direita na quina da grande área para Felipe Anderson, acabou de entrar, bolão por dentro, vai pintar o terceiro gol, escorregou, opa! É carrinho, é movimento natural, não sei. Mas tocou na mão, tocou, viu? Do Martinelli. 44 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando na Arena Barueri. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Vem pro contra-golpe a equipe do Fluminense. Hércules carrega para a meia direita. John Kennedy, mas que tiriça, hein? Que sono do John Kennedy. O gol da Liberta lá e só isso, mas tá bom, né? Vem pro contra-golpe a equipe do Palmeiras. John Arias carrega por dentro. Se soltar na ponta é perigo. Não soltou Maurício Faminha. Foi Faminha o Maurício. Tava livre na ponta direita
escapando da marcação, Felipe Anderson. E aí ele não soltou. Eu falei Martinelli, mas é só um ato falho. Confundi com o Freitas. É o Freitas que chegava ali no carrinho, até porque o Martinelli já saiu. Valeu, Thiago. O toque de mão, você viu algo aí, Léo James? Mais 7. Pra mim, nada a marcar. E o Fluminense tá morto no jogo, tá muito cansado. Se o Palmeiras tiver um pouquinho mais de calma, define a partida, Martelli. Vai subir a placa, vamos até 51, mais 6, vamos até 51. Está jogando o Fluminense 7. Pelo campo de defesa, mais 7, portanto vamos até 52. Guilherme Arana pela meia esquerda, tenta o lançamento à frente, escapa da marcação, Soteldo pela ponta esquerda, baixinho para cima da marcação, pedalou, balançou, levou na linha de fundo, Gia ganhou dele, cruzamento na segunda trave, Piqueires bota pela linha de fundo. Escanteio marcado na ponta direita pro Fluminense bater aí a Grela. E é o quarto do Flusão nesse segundo tempo. Tenta botar pressão pelo lado direito. Chegava ali o Soteldo, fez um ótimo corte. Piqueires. Vai Santi Moreno pra bola. Santi Moreno toma distância para fazer a cobrança de escanteio. O Palmeiras está vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Vamos até 52. Santi Moreno para fazer o levantamento. Freitas e Inácio lá pro meio da grande área. Disputa por espaço. Vem levantamento. Já parou o jogo, juiz. Não vale a cobrança de escanteio. Maurício caiu a Grela. O Maurício ficou ali caído no meio da área e por isso a cobrança foi retardada e consequentemente não autorizada pelo árbitro. Agora vai ter mais uma chance o Santi Moreno, porque na cobrança inicial, que é isso? O que foi a Grela? Muito ruim. O quê? A cobrança do Santi Moreno. Santi Moreno para a cobrança de escanteio, levantou na segunda trave, corta a marcação, afasta a zaga, volta para Guga, 3 dedos da bola pela ponta esquerda, chegou para Savarino, girou, dominou, bateu no gol, Carlos Miguel em 2 tempos aí a Grela. Essa daí foi bem mais fácil para ele em relação às defesas que ele já fez na partida, segura firme em 2 tempos, mantém 2-1 no placar pro Verdão. Ferramenta profissional é Wunderdobra Oficina, produtos que se destacam pela durabilidade e alta performance. É bom trabalhar com Wunder. 47 minutos jogados deste segundo tempo, vamos até 52. Gizão quer jogo até 52, placar de 2 para o Palmeiras, 1 para o Fluminense. Santi Moreno carrega pela meia direita, tenta o passe à frente, pedala a balança, Soteldo está fora de posição, aberto pela meia direita, ele carrega por dentro, no meio de 3, gira pela meia esquerda, nossa, mas que tijolo para Arana consegue o domínio, bota na grama para Savarino por dentro, recolhe a bola para Otávio abre a jogada pela ponta direita na queira da grande área, Guga dominou, ergueu a cabeça, não dá para cruzar, 2 em cima dele, volta, jogada um pouquinho mais atrás para Otávio, é o finzinho de jogo na Arena Barueri, 47 minutos jogados e 30, para o campo de ataque, desce o Fluminense, Freitas pela meia direita para Santi Moreno pela ponta aqui da grande área, Guga tentou cruzamento, escapou, cruzou na marcação, pedalou, lá pela ponta direita, insiste John Aras, para o jogo, juiz. Tá dando uma falta para a equipe do Fluminense, pode pintar o levantamento, tudo isso na meia direita, hein, Agrela? Na verdade, Martelli, eu acho que ele parou o jogo por uma dividida de cabeça ali envolvendo o Freitas, zagueiro do Fluminense, e se eu não estou enganado, o Maurício do Palmeiras. Aí, pelo menos o que eu entendi aqui do campo foi que ele paralisou pelo choque de cabeça, aparentemente nenhuma falta marcada. Ah não, marcou falta sim, marcou falta pro Fluminense, tem razão. Falta pro Fluminense, lado direito, aponta um Soteldo e também o Santi Moreno pro bola. Foi falta, Léo James, tem um choque mesmo. O Maurício, ele atinge com o pé esquerdo a cabeça do zagueiro do Flu, viu, Léo? Exatamente, foi falta bem marcada pela arbitragem. Agora, há alguns minutos, uma reposição lamentável do Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras precisa melhorar muito essa parte do jogo dele. A reposição com os pés, Martelli. Falta para a equipe do Fluminense bater, 48, quase 49 minutos jogados do segundo tempo. É a falta para a equipe do Fluminense bater, são 4, 5 jogadores na barreira, um tá deitado. Carlos Miguel ajeita a barreira para cobrir o seu canto esquerdo, toma muita distância. Savarino com a 11 nas costas. É difícil vencer Carlos Miguel, hein? O cara é alto. Tem gente que fala que a bola pro goleiro muito alto no chão, né? Mais difícil, é no chão. E o Carlos Miguel realmente tem mais dificuldades, mas é um grande goleiro. Savarino toma distância para a cobrança autorizada. O Savarino bateu no gol com o desvio para fora do gol. Escanteio para o Fluminense bater na ponta direita aí a Grela. E eu tô bem na reta aqui do gol.
Se não fosse o toque de cabeça do Murilo, essa bola ia no ângulo. Corte providencial do defensor alviverde, tem escanteio. Vem Soteldo nela, lado direito. Escanteio para a equipe do Fluminense bater 49, quase 50 minutos. Vamos até 52. Escanteio para a equipe do Flu bater na meia direita. Soteldo autorizado, levantou segunda trave. Santi Moreno subiu para tocar de cabeça. Tira a marcação do Palmeiras. Volta a bola para o Flu. Guilherme Arana pela meia esquerda, carrega para Savarino. Savarino para Arana. Arana olha para o meio da grande área, não cruza. O Fluminense trabalha no círculo central do gramado para Freitas. Freitas pela meia direita para Santi Moreno. Moreno tentou novo cruzamento de Jura. Marcação. Inácio sobe para tocar de cabeça. Perde a bola, corta a marcação do Palmeiras. Lateral para o Flu. Fluminense na pressão. 50 minutos jogados deste segundo tempo. O Palmeiras vai segurando o Fluminense no fim de jogo. Vencendo pelo placar de 2-1 no Campeonato Brasileiro. Já vem o apito final com João Paulo Capelanes para todos os cantos do Brasil. Savarino com o Flu. Não desiste o Fluminense. Savarino pela meia esquerda, bola para Hércules. Hércules devolveu, Savarino carregou, meia esquerda não cruzou, voltou para Hércules. 3 no meio da grande área. Vem o passe curto para Guga. Guga por dentro para John Kennedy. Girou para cima de 2. Não chutou. Não chutou, rasga por baixo, tira de qualquer jeito. Gustavo Gomes, 50 e 30, vamos até 52. Santi Moreno carrega aqui na grande área para a esquerda, levou para a linha de fundo, tentou passe por dentro, ninguém foi. E aí 2 do Palmeiras se atrapalham. 2 do Palmeiras se atrapalham e bota escanteio aí a Grela. Todo mundo quis chutar a bola, afastar o perigo, vem Flusão. Escanteio para o Fluminense bater, cobrado curtinho. Na meia esquerda, Savarino girou, bateu no gol, travado pela zaga do Verdão. Vai sobrar pela meia direita, insiste. Chega na bola, Hércules. Nossa senhora, mas isso é profissional. Domina a mão, manda para fora, lateral para o Palmeiras bater do campo de defesa pela meia esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sobe o volume, o torcedor do Palmeiras do microfone da Bandeirantes vai terminar o jogo. 51 e 20 jogados deste segundo tempo. Vem aí o apito final no microfone da Bandeirantes. Vamos até 52. O Palmeiras está vencendo pelo placar de 2-1 e o Fluminense ainda insiste no círculo central do gramado. Arana carrega para a esquerda, bola para Soteldo. Soteldo escapou da marcação do Jair pela ponta esquerda, pedalou, balançou 2 em cima dele. Soteldo desarmado. Escanteio não, lateral, mas o lateral era do Palmeiras. O lateral era do Palmeiras, errou o juiz. A não ser que Bandeira corrija. O lateral do Palmeiras pegou por último no Soteldo. 52 vai terminar o jogo. Olha pra bola, já vai pedir o Felipe Fernandes e liberga o braço. Aponta o centro de campo. Termina o jogo na Arena Barueri. O Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira vai ser expulso. Se continuar dessa forma, o Abel Ferreira vai ser expulso. Falando muito com o quarto árbitro, ficar de olho nisso. Termina o jogo, na Bandeirantes o apito final é seu, vai João Paulo Capelani. Deu Palmeiras, a narração dele de Pedro Martelli, que jogaço, vitória do Verde, Palmeiras 2, Fluminense 1 e Abel Ferreira. A figura mais insuportável do futebol brasileiro. E você, palmeirense, que ouve a Bandeirantes, não venha falar que a gente persegue. Este sujeito é um desequilibrado e é um hipócrita, porque toda vez ele é um franciscano, ele é o paladino da moralidade. Ele pede respeito, fica bravo quando é confrontado, mas enche o saco da arbitragem até conseguir o que ele quer. Tomou o cartão vermelho, vai outro insuportável agora, o Castanheira vai pra cima, João Martins vai pra cima, todo mundo parte pra cima da arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. A pergunta é, reclamando do quê? Abel Ferreira, chato, mais um cartão vermelho no currículo pro técnico português. Alô, Guilherme Agrela, tem expulsão pra lá e pra cá, Agrela, deu verde, deu nós, Agrela. Deu verde aqui na Arena Barueri, viu, Capelli? Realmente, um tanto quanto incompreensível toda essa ira aí do Abel Ferreira em relação à arbitragem. Primeiro, ele discutiu muito com o quarto árbitro, que é o Lucas Augusto Silveira, vai dormir com a orelha vermelha hoje, de tanto ouvir do Abel Ferreira, e ele acabou recebendo o cartão vermelho ali na saída de campo. Agora, mais um jogo invicto do Palmeiras, né, Capela? São 21 agora jogando diante do seu torcedor, e no próximo domingo tem outro compromisso aqui, 8h30 contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aliás, Capela, detalhe importante, o João Martins, auxiliar técnico do Abel,
passou por julgamento hoje no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e foi apenado com 1 jogo de suspensão. Jogo esse já cumprido diante do Capivariano. Portanto, teremos comissão técnica completa no Choque Rei do próximo domingo. Isso porque o Abel e também o Luigi, atacante, tiveram seus respectivos julgamentos adiados. Vai acontecer esse julgamento muito provavelmente na próxima terça-feira. Então, todo mundo, inclusive a comissão técnica, à disposição para esse duelo diante da equipe do São Paulo pelo Campeonato Paulista. E o Fluminense sai de campo com a sua segunda derrota somente em 2026. Perdeu para o Boa Vista no dia 17 de janeiro pelo Campeonato Carioca e agora sai de campo derrotado para o Verdão. A terceira vitória do Palmeiras nos últimos 11 jogos diante do Flusão. Capela. Boa, Grela. Mais uma vitória do Palestra. Deu Palmeiras. Verdeu, que jogo, hein? Tava na cara que ia ser um jogaço. Duas boas equipes. Palmeiras subindo na tabela de classificação. O Fluminense fica parado, claro. O Flusão, assim como o Verdão. Os dois vivos na sequência dos seus respectivos campeonatos estaduais. E vamos com o craque Bandeirantes do jogo antes da abertura do apito final. O craque do jogo. E aí, Léo Gens, deu Palmeiras 2-1. Queria que você falasse sobre Abel Ferreira também. Cara, ele, toda entrevista coletiva que ele aparece, ele pede calma, ele pede respeito, ele pede que a torcida tenha mais paciência, que a imprensa tenha mais qualidade. Mas aí, ele é o cara que pede o respeito e é um insuportável. Ele é a figura mais insuportável atualmente do futebol mundial. Terminou o jogo, o Palmeiras vence, ele parte pra cima, ele parece um bicho. Não vou nem falar animal, que o animal se comporta melhor. Ele parece um bicho na área técnica, invade o campo, dedo na cara do árbitro, quase agride o árbitro. Uma figura... Olha, esse cara tem que passar por um processo com um psicólogo, de verdade, para tentar minimamente controlar as emoções dele. Pelo amor de Deus, tá louco. E aí, Léo Gens? Fora que o comportamento dele deveria servir de espelho para muita gente. Eu espero que muita gente não olhe, não observe Abel Ferreira e não o tenha como exemplo à beira do gramado. Ele, antes de tudo, deveria ser um professor, alguém que ensina como se portar à beira do gramado. E não é o que a gente vê realmente com o treinador do Palmeiras, que passou mais uma vez do ponto. Recentemente, o CT, lá na academia de futebol, o Palmeiras recebeu a visita de vários profissionais da arbitragem que advertiram o Abel. Falaram, ó, se você passar do ponto, nós vamos te expulsar. Mais uma vez isso acontece. Não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que o técnico do Palmeiras é expulso. Para mim, o craque do jogo, Vitor Roque, e acho que o Carlos Miguel fez uma grande partida também, Capela. É verdade, Carlos Miguel foi muito bem. E o craque Bandeirantes, querendo ou não, Vitor Roque, sofre o pênalti, chama a responsabilidade, bate bem, vai pra rede. Vitor Roque, o craque Bandeirantes, deu Palestra, deu Palmeiras, Verdão 2, Fluminense 1. Vem aí o apito final no microfone de esportes da Bandeirantes. Vamos juntos até a 1h da madrugada. Vambora! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Pênalti para a equipe do Palmeiras bater. Vitor Roque toma distância, Fábio no gol. Partiu Vitor Roque, bateu no gol. Gol do Palmeiras. Vitor Roque com a 9 nas costas, toma distância com extrema tranquilidade. Na marca dos 10 minutos jogados do primeiro tempo na Arena Barueri, Fábio cai para o canto esquerdo, Roque sem brincar, enche o pé no centro do gol, abre o placar, Arena Barueri agora. Palmeiras 1, 1, 1. 1, 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
Abertura do apito final, um abraço pra você, abraço especial pro ouvinte sintonizado, internauta no microfone da Bandeirantes. Vamos fazer o seguinte, começando o apito final, você conosco, FM 90,9, tá legal aí? Show de bola. Faixa estendida tá bacana aí, 86,3, que bom. Aplicativo Bandplay, você não tem o aplicativo Bandplay ainda, você tá moscando, é de graça, não paga nada, gente. E você tem na palma da sua mão toda a fase, tudo que você pode ter de possibilidade. Política que você quer saber? Tem lá. Economia? Tem lá. Educação, segurança, saúde e esporte? Tudo no aplicativo Bandplay, iOS, Android, tablet. É só baixar Bandplay e você tem na palma da sua mão tudo que você quiser quando o conteúdo é sobre o Grupo Bandeirante de Comunicação. E claro, tem gente que nos acompanha em radiobandeirantes.com.br. E o mais legal é quando você nos assiste, literalmente, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem muita gente que fica aí, deitada, que nem um pachazão lá no sofá, com aquela barrigona pra fora, com um copinho aí de refrigerante, de água, de suco, uma cervejinha, um vinhinho, ouvindo a gente, assistindo a gente. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E quem quiser participar, é só chegar. 11999048756, repito pra você, WhatsApp 11999048756, mesa de som, nosso sonoplasta Michel Lopes, Misha! Na Central Técnica temos Caiame Martins, Beto Rebeque, no switcher com as imagens o Igor Nascimento e na produção do Lucas Bueno. Aqui estaremos até a 1h da manhã, com a sua participação. Quer mandar mensagem? Repito, 11999048756. Não vou nem fazer pergunta, manda o que você quiser, velho. Madrugada aí, pode mandar, fique à vontade. Capela, concordo contigo, legal. Capela, discordo, legal também. Usa o seu embasamento e principalmente, coloca aí o seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem. Se vocês puderem mandar aí um WhatsApp de uns 30 segundinhos no máximo cada mensagem, eu consigo girar bastante gente aqui para participar no quadro Alô Torcedor. Eu não sei se o Guilherme Agrela já está à disposição, ainda não, né? Porque ele sai do campo de jogo, vai lá para a zona mista da Arena Barueri. Não é muito fácil trabalhar na Arena Barueri, a verdade é essa aí. Eu sei que a tia Leila deu uma mexida na parte estrutural para dar uma melhorada, mas realmente o sinal é um tanto quanto complicado por lá. Então daqui a pouquinho nós teremos aqui o Guilherme Agrela com a zona mista e com a entrevista coletiva de Abel Ferreira. Foco no Verdão. Mas como o programa vai até 1h da manhã, eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou primeiro ouvir o Léo Gentes e aí a gente vai soltando para vocês noticiário do São Paulo, do Corinthians, a projeção do jogo do Santos amanhã e, obviamente, você, torcedor palmeirense, que está saindo da Arena Barueri, mais de 10 mil por lá, você que está ouvindo a Bandeirantes, não precisa trocar de audiência, de dial, de nada. A gente vai colocar na íntegra a entrevista coletiva do Abel ao vivo, não tem nada gravado, é ao vivo, tudo ao vivo aqui, esqueça gravado, ao vivo. E aí na zona mista o Agrela vai deitar e rolar para que a gente possa ouvir os personagens da vitória do Palmeiras, Verdão 2, Fluminense 1. Antes tem ele, hino do Palmeiras, sobe som, deu Verdão, avante palestra! Alô, Léo Gens, deu Palmeiras um belo jogo, primeiro tempo alucinante, hein, Léo? O jogo entregou tudo o que eu esperava dele, Capela. Dois times que pra mim são candidatos ao título, apesar de que a taça eu acho que deva ficar ou com o Palmeiras ou com o Flamengo, mas acho que o Fluminense tem como competir no Campeonato Brasileiro. Um começo eletrizante de partida, como você disse, com uma chance pro Palmeiras com o Flaco, duas pro Fluminense e uma com o Savarino da entrada da área. Em menos de 3, 4 minutos. Aos 7, o Palmeiras já abriu o placar. Bola roubada pelo Andreas Pereira, ele acionou o Vitor Roque, que foi derrubado pelo Fábio. O mesmo Vitor Roque foi para a cobrança e abriu o placar 1-0 para o Palmeiras. Aos 13, o Alan arrancou ainda do campo de defesa do Palmeiras pelo lado direito, cortou todo mundo, trouxe para a canhota e fez 2-0 Palmeiras. O jogo parecia controlado, o Palmeiras entregou a posse ao Fluminense, mas o Flu tem capacidade de propor jogo também. Aos 40 minutos, falha de Marlon Freitas dentro da área do próprio Palmeiras. Ele perdeu uma disputa para o Lúcio Acosta, jogador que é muito mais baixo do que ele. Um erro inadmissível do volante do Palmeiras, 2-1 Fluminense, que ainda teve duas chances nos acréscimos. Uma com o Lúcio Acosta, que fez um grande primeiro tempo, e outra com o Martinelli. A única explicação para mim para a saída do Lúcio Acosta ainda no intervalo é física. Se ele sentiu alguma lesão ou se ele poderia estourar no segundo tempo. O Fluminense tem um compromisso importante contra o Vasco no final de semana. Porque o baixinho deu muito trabalho à defesa do Palmeiras no primeiro tempo.
Voltamos para o segundo e ali o Fluminense já tem 2 boas chances com menos de 5 minutos. Um chute do Savarino no travessão e o Savarino fez um bom jogo. Ele substituiu o Canóbio, que hoje estava suspenso. Pelo lado direito, vindo para dentro, trabalhar como um meia, o Savarino também deu muito trabalho à defesa do Palmeiras. A outra chance foi com o Otávio para mais uma boa defesa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel fez 6 defesas ao longo do jogo. Pode não ter segurado a bola como o Martelli gostaria, mas foi importante para a vitória do Palmeiras hoje. Aos 9, o Palmeiras criou uma chance de cabeça com o Murilo. E ali, mais para os 20, 25 minutos, eu achei que o Fluminense caiu um pouco fisicamente. As trocas do Abel foram boas. O Arias fez uma boa reta final de partida, entrando pelo lado esquerdo. O Sousa deu velocidade ao comando do ataque, entrou no lugar do Vitor Roque. Para mim, o craque do jogo. O Ignacio vai sonhar com o Vitor Roque hoje. E a última boa chance do jogo foi um voleio do Soteldo aos 40 minutos do segundo tempo para mais uma boa defesa do Carlos Miguel. Foi um jogo de muitas alternâncias, ora o Palmeiras melhor, ora o Fluminense melhor, mas o Palmeiras foi capaz de fazer 2 gols, o Fluminense só 1. Simples assim, Capela. É basicamente isso aí mesmo, né? Foi um jogo de muitas oportunidades. Agora, eu tava conversando com o Michel Lopes aqui, desde a saída do Everton do Palmeiras, eu acho que o torcedor não tem tido tanta saudade assim, porque o Carlos Miguel, ele assumiu a titularidade. Ele tem, obviamente, não é um goleiro perfeito, tem as suas falhas, mas impressionante como ele faz alguns ótimos milagres, não, Léo? Ele teve uma falha contra o São Paulo aqui em Barueri, um gol que ele toma por baixo das pernas. Acho que é um ponto para ele melhorar no jogo dele. Assim como o jogo com os pés, né? A reposição de jogo do Carlos Miguel ainda não é melhor. Algo que o Everton fazia com maestria. A bola longa do Everton consagrou, por exemplo, o Rony como centroavante do Palmeiras. Acho que o Carlos Miguel precisa melhorar esse aspecto ainda, mas debaixo das 3 traves, eu acho que ele é um ótimo goleiro. Ainda pouco experimentado, ele deve ter ali na carreira máximo 30, 40 jogos. Acho que pouco rodado, mas ele já dá sinais de que pode ser sim um bom goleiro, se bem preparado pela comissão técnica do Palmeiras, Capela. Tô contigo. Vamos passar rapidamente aqui o Agrela na zona mista. O Agrela, eu sei que você não é a mãe de Ná, mas aproveita e coloca pra gente aí, ó, uma tendência, uma expectativa. Abel Ferreira geralmente demora, vai rápido, vai ter zona mista montada aí na Arena Barueri. Como é que tá a parada aí? Dá um panorama pra nós aí, Agrelinha. Então, Capela, é o seguinte, o Abel Ferreira ainda não chegou aqui na sala de entrevistas coletivas da Arena Barueri e a gente fica na expectativa então para colocá-lo no ar aqui para responder algumas questões depois dessa vitória diante do Fluminense. Quanto à zona mista, no jogo passado o Vitor Roque falou com a imprensa e também o Andréas Pereira. Eu imagino que, por ter marcado o gol hoje também, talvez o Vitor Roque seja um personagem a passar, mas o Alan, né, normalmente quando um jovem da base, que não é tão da base assim, mas já consolidado no profissional, vai bem, costuma também atender a imprensa. Então vou ficar esperto por aqui, tentar perguntar o quanto antes para Abel Ferreira para que eu consiga pegar o relato aí de alguns jogadores do Palmeiras na zona mista aqui da Arena Barueri, viu, Capela? Boa, Grela, maravilha. Tava conversando com o Lucas Bueno aqui, né, a gente já frequentou bastante a Arena Barueri, e aí aos pouquinhos os caras têm melhorado um pouquinho da estrutura também, né? A cobertura da imprensa que é importante para passar para o torcedor, geralmente você tinha certas dificuldades. Agora, depois do talento que a tia Leila deu, ficou melhor aí a parada, né, Grelinha? Não, ficou melhor. Atendimento à imprensa muito bom, água, internet muito boa. O banheiro daqui, Capela, tá louco. Excelente, melhor que o lá de casa, muito bom mesmo. Então, realmente, a estrutura é muito boa, o sinal também melhorando. Não há do que reclamar não, viu, aqui na Arena Barueri, Capela. É verdade. O Léo, ele tá nas cabines aí da Arena Barueri, a Grela ficou atrás do gol, na placa de publicidade e também na zona mista, né? Agora a estrutura dá uma melhorada aí também, né? O torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a verdade é essa aí. Por que não gosta? Não sei se tem algum ranço também, porque a tia Leila, né, a presidente do Palmeiras, ela não é a mais benquista pelo torcedor, por mais que administrativamente falando faça uma boa gestão. Agora, Léo, a grande verdade é, a Arena Barueri, velho, nada contra Barueri, região metropolitana maravilhosa. Agora, pra sair daí, quase 1h da manhã, velho, é treta, né? Transporte público escasso, é longe, é gasto, às vezes tem que pagar até pedágio pra chegar, quer dizer, não é fácil, né, Léo? Então, acho que a questão é bem essa na Arena Barueri, é o deslocamento, o transporte do torcedor palmeirense para chegar até aqui. Não é muito fácil, acho que você precisa ter muita força de vontade para vir assistir o jogo do Palmeiras em Barueri, acho que essa é a questão que pega. Ainda sobre o jogo, Capela, só pra gente completar,
O Palmeiras se desgastou muito hoje, tem um clássico no final de semana. Não sei se estava na conta do Abel um placar, um 2-1, em que o Palmeiras teve que se desgastar bastante até o apito final do árbitro. Enquanto isso, o São Paulo preservou boa parte dos seus titulares hoje, jogou com time reserva. Será que teremos algum efeito prático da rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro na semifinal do Campeonato Paulista, Capela? Boa pergunta. Inclusive é importante você falar sobre isso, Léo. Eu queria colocar aqui um destaque do Corinthians, do São Paulo, a projeção do jogo de amanhã do Santos, porque eu não sei se é chororô, tá? Pelo menos é assim que o torcedor entende. Corinthians jogou hoje, o Novo Horizontino também, e as duas equipes voltam a campo na disputa da semifinal do Campeonato Paulista no sábado. E aí o Marcelo Paz falou, disse que esperava que a federação e a TV, as duas pudessem colocar, né, num bom senso futebolístico, o jogo no domingo, para que eles tivessem mais descanso. Como é que você enxerga esse cenário, hein, Léo? É muito mimimi ou tem alguma, algum ponto aí para que a gente possa se apegar que o Marcelo Paz e os corintianos estão certos em reclamar? Não, eu acho justa a reclamação do Corinthians. Eu acho que os dois jogos deveriam ser realmente no domingo. Claro que você tem que ter o acerto com quem tem, com o detentor de direitos de transmissão do Campeonato Paulista, mas eu acredito que seria justo que os dois jogassem no domingo para que você tivesse mais tempo para recuperar os atletas. Os treinadores pedem ali pelo menos 72 horas, o Corinthians não vai ter esse prazo, o desgaste é muito grande. E pelo espetáculo também. Se você tem um tempo maior de recuperação, a chance do espetáculo ser melhor e da partida ser melhor disputada aumenta muito, né, Capela? Eu também acho. Cara, difícil, né, Léo? Porque o calendário do futebol brasileiro, por mais que ele esteja sendo muito mexido e bem, eu acho que a CBF está mexendo em muitos vesperos, né? Algumas gavetas que estavam lá arquivadas, a CBF está mexendo aos pouquinhos. Vou dar um exemplo, fair play financeiro bacana, mexendo no calendário legal. Eu só acho que eles vacilaram demais. Eles tiraram a final em 2 jogos a Copa do Brasil. Eu achei uma coisa bizarra, cara. Eu achei que os caras, eles tinham tanto como mexer, mudar, modificar, evoluir, desenvolver o calendário do futebol brasileiro. Eles criaram uma fase a mais na Copa do Brasil e tiraram o tesão. Desculpe o termo, mas é isso. Eles tiraram o êxtase, eles tiraram o ápice. Final em 2 jogos. Agora é jogo único. Isso aí eu não gostei, viu, Léo? É basicamente seguir o modelo europeu, né? No modelo europeu, várias Copas são decididas em jogo único. Não acho que é algo que influencie muito no calendário. Você jogar uma final em 2 jogos ou em um jogo, acho que não muda muito o que seria o calendário do futebol brasileiro, mas acho que é legal a gente citar que a CBF fez melhorias no calendário do futebol brasileiro para esse ano. Acho que é uma adaptação, a gente sabe que tem ali praticamente 2 meses sem atividade no futebol nacional por conta da Copa do Mundo. Isso é difícil de você contornar, não é tão simples, mas eu acredito que o melhor seria realmente o Campeonato Estadual começar lá em janeiro, não demorar a começar o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro começou no final do mês de janeiro, logo no Campeonato Estadual, e aí todos os times que tiveram que fazer uma escolha, não daria para competir a vera nas 2 competições ao mesmo tempo, senão você vai pagar um preço antes ainda da Copa do Mundo. Alguns times conseguiram dosar mais a quantidade de jogos, outros não. O Santos, por exemplo, correu o risco de rebaixamento, teve que colocar seus titulares durante boa parte dos jogos. O São Paulo viveu situação semelhante. Talvez se tivesse se classificado de forma mais rápida no Campeonato Paulista, no início do ano, o Crespo poderia ter colocado titulares hoje. A gente não viu um efeito prático disso no duelo contra o Coritiba, porque o São Paulo venceu, foi bem, mesmo com os seus reservas. Mas eu acredito que a prioridade de todos esses times, dos 4 grandes de São Paulo, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, deveria ser o Campeonato Brasileiro. Por isso eu acho que a estratégia do Abel foi a correta. Mesmo que o Palmeiras pague um preço no final de semana e não consiga competir com o São Paulo da mesma forma, que sinta o final do jogo. O objetivo desses times tem que ser fazer um ótimo campeonato brasileiro. O que vier no estadual é lucro, Capela. Maravilha. Sobre Abel Ferreira, nós já falamos aqui bastante. Vamos ver o que ele vai falar na entrevista coletiva. Para quem tá ligando à Rádio Bandeirantes agora, o Abel Ferreira foi expulso no final do jogo, viu? Ô, Agrela, você conseguiu detectar o porquê que o Abel ficou tão bravo no final da partida? Geralmente ele reclama com o mundo, né? Mas eu queria saber porque o Palmeiras vence, jogadores comemoram e ele parece um psicopata.
o olhar esbugalhado, ele entra, parece que aqueles zumbis de filme, sabe, do Walking Dead, começa a procurar alguém para poder ir para cima, e ele busca o quarto árbitro, o quinto árbitro, os assistentes, o árbitro principal. O que aconteceu pro Abel ficar tão pistola, hein? Olha, Capela, eu não sei dizer exatamente. No final do jogo teve ali uma confusão na lateral, né? Confusão entre os árbitros, porque o árbitro central, Felipe Fernandes de Lima, assinalou lateral para o Palmeiras depois, o auxiliar trocou para o Fluminense, enfim. Pelo menos foi o que eu vi ali de trás do gol. Sinceramente, sendo totalmente honesto com você, com a nossa audiência da Bandeirantes, eu não sei dizer por qual motivo o Abel Ferreira ficou tão nervoso, porque realmente ele saiu do sério, né? Saiu das estribeiras ali o português, comandante do Verdão. Desculpa, Grela, então só dá aqui a atualizada pra gente. O Abel Ferreira deve chegar em poucos minutos, é isso? Exatamente. Terminando os testes de som aqui na sala de entrevistas coletiva, logo mais teremos Abel Ferreira na Rádio Bandeirantes. Beleza, então tá bom. Daqui a pouquinho você continua participando conosco através de áudio. Só mandar um forte abraço aqui pra galera que tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Matos Filho, o David Alberto deve ser isso aqui, né? Que o nickname, né? O apelido aí, a forma com que os caras escrevem, ficar tudo junto, então eu leio do jeito que tá? Nívia Ferreira, um abraço pra você. Vivaldo tá por aqui, um abraço pro Lúcio Nunes. Vai, Timão! Coringão empatou no final do jogo 1-1 e conseguiu levar um pontinho aí pra bagagem. Afinal de contas, o foco de fato era a semifinal do Campeonato Estadual. Um abraço pro André Vieira, tá por aqui. Deixa eu ver aqui, Francisco Silva, os caras ficam se matando aqui também, né? Tá um falando que seu time é fraco, você é isso, você é aquilo, os caras ficam se matando aqui no chat do YouTube. Calma, gente! Calma, estamos aqui quase virando o dia. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Em menos de um minuto a gente vai abrir os trabalhos à quinta-feira, hein? Um abraço pro Zezinho. Ele fala assim, Capela, o Tigrinho sofre 5 pênaltis por jogo, mas só marcam 1. Impressionante como combate o Vitor Roque. E quando ele chegou oscilando, chamaram o cara de bagre, que não valia o investimento. Esse cara joga e joga demais, no meu ponto de vista. Shaitan Lelis. Concordo com você. Quem? Você concorda, Léo? Concordo, joga muita bola o Vitor Roque, mas eu acho que ele precisa melhorar isso. Eu acho que ele simula muitas faltas que ele realmente não sofre. Ele vai muito pro combate, rouba muitas bolas, hoje roubou pelo menos umas 2, 3 do Ignácio, mas ele precisa cair menos dentro da área. O Sandro Rodrigues está por aqui, Kleber Garcia, vai Corinthians. Um salve pro Sandro Rodrigues, ele me pediu aqui, tá mandado um salve aí, Sandrão, valeu demais aí pela mensagem. O Sena Fernando, o Aníbal, a galera que manda participação pra nós. Ô Léo, vou te fazer uma pergunta indigesta aqui, vamos lá. Mês que vem, nós teremos a última convocação do Ancelotti antes da Copa do Mundo em 2 amistosos. 2 amistosos complicados, contra a França e Croácia, para que a gente tenha um entendimento qual é o nível da seleção brasileira 3, 4 meses antes da Copa do Mundo. Fosse você, Carlo Ancelotti, daria chances para Yuri Alberto, que tá machucado, é bem verdade, mas daria chance para ele, daria chance para o Vitor Roque, daria chance para Endrick. O que você faria ou pensaria em manter uma base? Qual é a tua ideia, Léo? Olha, eu daria chance para o Endrick. Não convocaria o Yuri Alberto, acho que de maneira nenhuma. Se tivesse convocar algum centroavante que atua no futebol brasileiro, acho que esse cara seria o Vitor Roque. Mas acho que o Endrick ainda é mais jogador do que ele, vem muito bem no Lyon, acho que fez bem a ida do Endrick para a França, para ganhar mais ritmo de jogo. No Real Madrid ele não ia atuar. E acho que os 2 centroavantes titulares da seleção brasileira, deve jogar um, depois o outro, mas acho que Matheus Cunha e João Pedro ganharam o seu espaço ao longo do ciclo. Essas seriam as 2 primeiras opções e eu levaria o Endrick como um jogador já para ser trabalhado para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Certamente o Endrick será o próximo centroavante da seleção para ganhar uma experiência, assim como fez o Parreira lá em 94 com o Ronaldo. Eu daria um espaço ao Vitor Roque, ao Endrick, aliás, daria essa oportunidade ao ex-jogador do Palmeiras para que ele fosse trabalhado. Não deve entrar em campo, acho que não vai ser utilizado, mas de repente para ganhar um pouquinho mais de ritmo, de ver como é uma Copa do Mundo, de entender quais são os desafios de uma competição tão difícil, eu acho que eu daria uma chance ao Endrick nessa próxima convocação na data FIFA de março. Eu vou te fazer uma outra pergunta já sobre seleção, agora me veio à cabeça agora, tava pensando com os meus botões aqui, eu não lembro, tá gente, muita coisa muda. Ô Agrela, o Abel Ferreira foi expulso no fim do jogo, então ele não pode ir pra entrevista coletiva, ou pode, tô viajando?
Não, pode sim. Não pode estar em campo na próxima partida do Palmeiras, que é contra o Vasco dia 12, mas em coletiva ele pode falar sim. Ah, tá, que susto, que eu fiquei pensando aqui, caramba, o cara foi expulso, será que ele pode ir pra coletiva? Porque tinha um BO desse aí há alguns anos, né? Então que bom que mudou, que maravilha. Então já Abel Ferreira, em instantes, ao vivo, você vai acompanhar na íntegra. A não ser que ele comece a repetir o que ele já disse, a gente corta aqui, mas você vai ouvir na íntegra aí a palavra do técnico do Palmeiras, que, repito, foi expulso no final da partida, já o Abel, aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. O Léo Gens, é o seguinte, Bruno Guimarães e Casimiro, esses dois jogadores vão formar a dupla de volantes da seleção brasileira. Pelo menos é o que está pintando nas últimas convocações da Ancelotti. Ponto. Se você tivesse que montar a seleção brasileira, a Copa do Mundo fosse amanhã, como é que você montaria o quarteto mágico da seleção brasileira? Como é que seria? Do meio pra frente, depois dos volantes ali? Isso, você tem 4 jogadores para escalar. Bruno Guimarães, Casimiro, que deve ser a ideia do nosso querido Carlo Ancelotti, mais 4 atletas. Eu colocaria o Estevão pelo lado direito, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Esse seria o meu quarteto titular da seleção brasileira, mas acho que essa data FIFA será importantíssima contra a Croácia e França. Por quê? Acho que esse 4-2-4, que é como ele tem montado a seleção, foi pouco testado contra adversários de primeira prateleira, adversários muito difíceis, que tenham um bom ataque, que ameacem a seleção brasileira. Se o Brasil for bem contra a Croácia e França, acho que abre uma possibilidade de o Brasil jogar com esses 4 contra a Argentina, França, Inglaterra, num eventual confronto de Copa do Mundo. Se o Brasil não funcionar com esse 4-2-4 contra a Croácia e França, eu acho que o Carlo Ancelotti vai levantar a hipótese de colocar um meio-campista a mais, como ele já fez ao longo desse ciclo para a Copa do Mundo. E aí ganharia um espaço o Paquetá, Capela. Então, sua escalação seria Bruno Guimarães e Casimiro, né, na cabeça do Ancelotti, beleza? E os 4 da frente, vamos lá? Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Estevão. Abel Ferreira. E o que a gente faz com o Neymar é a pergunta que eu passo para Léo Gens em instantes, porque agora chegou o estressadinho, expulso no fim do jogo para variar, Abel Ferreira no microfone da Bandeirantes. Vamos lá, Grela. Com essa vitória do Palmeiras, a gente conseguiu ver também um time adversário que, de novo, assim como foi o Capivariano, quis atacar o Palmeiras, quis jogar para cima do Palmeiras, e hoje o Fluminense levou até muito mais perigo do que o adversário do último final de semana. O que você faz de análise dessa partida? E uma segunda pergunta, o que aconteceu ali no final do jogo que causou irritação a vocês com o árbitro da partida? Boa noite. Eu vou só responder à segunda pergunta, porque normalmente respondo a todas as perguntas. Há um remesso, estamos no último minuto de jogo, há um remesso de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo, e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater num estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Não sei. Reclamei sim, como reclamei com uma bola que era escanteio e que o árbitro trocou de era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio. É a primeira vez que eu vejo. Ele disse-me ao intervalo ali, estamos a falar disso, que foi o VAR. O VAR não intervém, a partir do momento que ele marcou o escanteio, o VAR não intervém, não entendo. Mas tudo certo, somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. E dentro do jogo, como é sabido, muitas vezes o árbitro, e aconteceu ao intervalo, como é que vocês dizem aqui, da raspanete da dura, foi o que aconteceu, foi como deu ao intervalo, disse, espera aí, mas foi o VAR, portanto, isto é normal, acontece no jogo, mas acho que o quarto árbitro deve ter ficado melindrado, não sei porquê, por eu protestei, porque o remesso de linha lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro. Não entendi porquê, ponto. Mais importante, jogo, tens um ponto de vista, sim, o nosso adversário criou muitas oportunidades e nós também. Acho que, na minha opinião, o jogo, e depois cada um faz a narrativa que quer, é muito claro. Nós entramos muito forte no jogo, fizemos 2-0, sofremos um golo que não podemos sofrer. Não podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer este golo da forma que foi, nem da forma como perdemos a bola, nem depois
O adversário acabou por ser feliz da forma como ganhou o ressalto e o adversário a partir desse momento entrou no jogo outra vez. Foi um golo que nos tirou alguma confiança. Para aqueles que gostam de futebol e analisar futebol, é possível numa equipa jogar sem centroavantes e criar perigo. Foi o que fez o nosso adversário. Chegou aqui, jogou sem centroavantes, jogou com 4 homens no meio, jogou com os pontas bem abertos, com muita mobilidade, uma saída a 3, quando se lesionou o outro jogador, o Otávio entrou, ainda fez uma saída a 3, uma equipa que preencheu muito bem a zona do meio campo com 4, 5 jogadores, com a mobilidade dos pontas para dentro, pontas para fora. Aliás, esta equipa nos últimos 7, 8 jogos não tinha perdido. E como disse, é possível uma equipa jogar bem sem centroavantes e foi isso que eles fizeram, mas se nós formos a ver aqui as oportunidades de golo, sim, o nosso adversário teve, mas nós também a tivemos, e a forma como o adversário faz golo é mais de mérito nosso do que de mérito do adversário em relação àquele golo específico. Depois sim, o nosso goleiro também fez boas defesas. Para quem gosta de espetáculo e para quem gosta de futebol, na minha opinião, foi um jogo aberto o tempo todo. Sim, o nosso adversário podia ter marcado, mas o Palmeiras também podia. Nas oportunidades que criou, mandámos 2 na trave, chegámos uma com o Maurício que roubámos a bola na frente e isso corrigimos. Houve a partir de determinada altura, falando do aspecto tático, nenhum dos nossos zagueiros marcava ninguém, não conseguia marcar porque quer o Ganso, quer o... Não, o Acosta também andava para trás e o outro que jogaram... Não, o outro. Isso. Andavam para trás e os nossos zagueiros não marcavam ninguém, eles tinham muita superioridade no meio, fizemos a correção ao intervalo, na minha opinião entramos muito bem, controlamos o jogo, refrescámos a equipa. Acho que tivemos um ou outro jogador com um bocadinho mais cansado, sobretudo no segundo tempo, que é normal, futebol brasileiro, já falei sobre isso, sobre o tempo de descanso e preparação. O nosso adversário trocou, ficou mais fresco, mas como disse, acho que foi um jogo equilibrado, como se previa, como eu disse antes, um jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, 2 equipas que jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Abel, tudo bem? Guilherme Agrela aqui da Rádio Bandeirantes. Você sempre prega pelo respeito e pela melhora do futebol brasileiro. Você acha que com essa postura de reclamar, primeiro, você acha que exagera nas reclamações? E segundo, nesse aspecto específico da reclamação, você acha que acaba sendo um mau exemplo para o seu time? Não, eu tenho uma opinião sobre isso, mas não vou falar aqui publicamente. Vocês já tiveram entrevistas de árbitros a dar entrevistas? Eu vi um blog de um árbitro a dar entrevistas a dizer que disse à mulher que quando me arbitrasse me ia expulsar. Está aí, quem quiser ver está aí. Não sou o melhor exemplo do mundo, não sou. Não sou perfeito, não sou, mas se tem gente que é perfeita e que nunca erra, que atira a primeira pedra. É como te estou a dizer, como eu disse e assumi, contra o Corinthians, sim, reclamei de forma assintosa, porque já vinha para trás do penalti, não é? Porque eu não tenho memória curta. É preciso perceber porquê. Porquê? Eu chutei o microfone porquê? Alguém quer saber porquê? Alguém se lembra que na altura que eu chutei o microfone há um escanteio a meu favor? As pessoas não querem saber porquê. Vocês dizem, o Abel reagiu assim. Porquê? Atenção que eu não fiz e tenho muita admiração. Eu faço-vos uma pergunta a vocês, imprensa. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? E mais não falo. Abel, boa noite. Hoje você tira o Flaco com mais ou menos 14, 15 minutos do segundo tempo e depois o Vitor Roque mais ou menos com 25 minutos. Até depois do jogo do Capivariano eu te perguntei sobre a formação com o Marlon Freitas e com o Andréas Pereira e você disse que isso exigia muito dos seus atacantes serem solidários na marcação. E hoje, com o time da intensidade do Fluminense, deu para perceber durante o jogo que nesse meio campo o Palmeiras teve muito mais dificuldade também enfrentando o adversário dessa maneira. A saída dos dois foi por um aspecto físico ou você entende que hoje talvez tenha faltado essa questão da solidariedade de principalmente os dois contribuírem um pouco mais nesse meio campo do Palmeiras? Como te disse, baixamos a pressão. A minha análise tática
assim a frio, sem ver muito bem, entramos muito bem no jogo, depois a partir de determinado momento tínhamos o Marlão a marcar os 2 centroavantes do nosso adversário quando tinham que ser os nossos 2 zagueiros. Isto foi a minha percepção, não pode ser o Marlão tinha que sair no Martinelli e o Andreas tinha que sair no jogador que entrou, Não, isso já entrou depois. Os nossos 5 e o nosso 8 tinham que bater no 5 e no 8 deles. E não o Marlão a fazer de zagueiro. Isto não pode ser. Portanto, não teve nada a ver com os da frente. Teve a ver nós 1-0, 2-0. E depois começámos a jogar no conforto. Deixámos de meter pressão na frente. Começámos a recuar a nossa pressão, sobretudo os médios. Os nossos 2 zagueiros, porque é difícil. Não foi porque eles não quiseram, porque é difícil quando um adversário joga sem uma referência na frente. Quer um, quer outro baixavam, ainda mais, e era difícil os nossos zagueiros pegar, mas uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser impossível. E nós o que fizemos foi corrigir, não teve nada a ver, eles saíram simplesmente porque estavam desgastados. Acho que deu para ver que o Roque teve mais energia do que o próprio Flaco, porque já tinha sido poupado em jogos anteriores, e se calhar o Flaco deveria ter só feito 45 minutos, podia ter optado deixá-lo no banco e entrar com o Sousa na frente. Mas isso é sempre muito mais fácil quando o jogo acaba, a gente perceber até onde é que cada um tem energia, até onde é que pode ir, mas acho que foi bem evidente, o Roque deu tudo o que tinha. Quando eu vejo um jogador que chega ao limite que tem queimbras, é porque realmente chegou ao seu limite, e pronto, tivemos que o substituir. Acho que quem entrou muito bem, o Arias entrou muito bem, o Filipe entrou muito bem, o Lucas entrou com boa energia, o nosso Ramon Sousa também na frente nos deu ali a saída, nos deu bola. Como te disse, acho que foi um jogo aberto e bem disputado das duas equipas. Era isso que eu estava à espera de uma equipa como o Fluminense, que está muito bem, se reforçou muito bem, já não perdia uma série de jogos, super confiante, um bom elenco, um bom treinador, mas não teve nada a ver com o solidário. Nós, como disse, nós atacamos todos e defendemos todos. Essa questão, quando o centroavante não ajuda o meio, tem que ajudar o ponta do lado contrário. Portanto, as nossas tarefas estão muito bem definidas, porque há mecanismos, né? Quando nós temos o Alá, se vocês repararem, muitas vezes quando a bola está do nosso lado esquerdo, em termos defensivos, o Alá fecha como terceiro médio, quando nós saltamos com o Andreas. Enfim, não vos vou estar aqui a dizer tudo, senão vocês ficam a saber tanto como eu, mas quem gosta de análise e analisar o jogo, se prestar atenção, se parar, vai perceber que essa é a nossa dinâmica. Agora, não vamos acertar sempre, não conheço nenhuma equipa que seja perfeita o tempo todo, de forma consistente o tempo todo. Todas as equipas têm defeitos e virtudes. Sim, é verdade que com 2 avançados podemos ter um meio campo menos robusto, mas estamos sempre a pôr o adversário em alerta, né? Temos sempre 2 setas a chegar, portanto cada um olha para o lado que quer, né? Portanto, futebol é mais que por isso, porque todos nós temos opinião. E se cada um respeitar, mesmo que seja contrária à que eu tenho ou à que tu tens, está tudo certo. Abel, boa noite, tudo bem? Olá. André Neto da Rádio CBN. Ainda nessa questão de energia dos jogadores, a gente viu vários times nessa quarta-feira, seja o Fluminense aqui, o próprio São Paulo, que é o adversário de vocês no próximo fim de semana, rodando bastante o time titular. Queria que você comentasse essa sequência de jogos do mesmo time titular do Palmeiras, pensando em jogos importantes do Brasileiro e também dessa reta final de Campeonato Paulista. Obrigado. Olha, boa pergunta. Eu não penso com a cabeça dos outros. Eu penso com a minha, penso com aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras. Isso sempre foi assim, desde que cheguei aqui. Portanto, eu não vou mudar porque os outros fazem, os outros... Eu olho para aquilo que nós sabemos, que nós fazemos, que nós acreditamos, para o nosso processo. Respeito muito os outros, mas não vou pela cabeça dos outros. Vou pela minha, pelas minhas ideias, para aquilo que é o nosso conhecimento do nosso plantel. Aliás, o nosso plantel, caso vocês não saibam, é o mais jovem do futebol brasileiro, né? É bom que vocês falem isso. Mais jovem do futebol brasileiro. Portanto, tem energia suficiente, não é? Rapaziada jovem tem energia suficiente para aguentar, e quando não tiver, fazemos como fizemos hoje, trocamos como trocamos, e quem entrou muito bem. E é sempre bom poder ter fazer esta perspectiva. Há treinadores que tiram, por exemplo, hoje o Zubeldia tirou 5, mas deixou 5 dentro. Tu podes fazer isso ao longo do jogo, metê-los e depois tirá-los. São ideias diferentes. Como te disse ao teu colega no início,
do jogo. A única constância na vida e no futebol é a incerteza. E, portanto, só depois das coisas acontecerem que a gente sabe, se calhar podia ter feito isto, ou podia ter feito aquilo, ou podia ter tirado este porque realmente não conseguiu aguentar. Mas tudo o que é informação que nós atiramos antes, sabemos aquilo que estamos a fazer e acreditamos naquilo que fazemos. Os outros são os outros e fazem aquilo que acreditam também. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. Abel, eu queria te perguntar sobre o Arias. A gente viu ele estreando, ele jogou pouco, né, 10 minutos, e hoje deu para ver mais tempo dele em campo. Eu queria a tua avaliação da atuação dele e como tu vê ele desempenhando melhor dentro desse time do Palmeiras. Obrigada. Olha, eu sei que vocês gostam de falar de forma individual, dos jogadores, do A, B ou C. Ok, eu vou-te responder à pergunta, mas eu vejo as coisas de forma mais coletiva, é assim que eu vejo o futebol. Mas é um jogador que conhece perfeitamente o futebol brasileiro, é um jogador que teve uma experiência no futebol internacional, que a nossa Presidente, claro que nós precisávamos dessa posição a partir do momento que o clube decidiu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras, que foi o Facundo Torres. O Flaco foi o primeiro, o Roque, depois o Flaco, e o terceiro era o Facundo. O clube entendeu que devia vender esse jogador e nós procuramos outra solução. E, logicamente que o Arias nos entrega isso tudo que vocês veem, entrega-nos qualidade, entrega-nos decisão, entrega-nos uma relação com bola muito forte. É um jogador que nos pode jogar de início, pode nos ajudar a entrar no banco, a partir do banco, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio. Eu sei qual é a posição que ele gosta mais de jogar, é aberto à direita. Falei com ele várias vezes antes de o contratarmos. Ele é um jogador inteligente, antes de um bom jogador, é um bom homem também. Fez-me imensas perguntas para ele perceber onde é que podia entrar nesta dinâmica do Palmeiras. Eu perguntei-lhe só se ele gostava de jogar. O importante é jogar, mas ele também me disse que podia jogar nessas três posições, por dentro, por fora. Aliás, ele, com o Diniz, por exemplo, jogava bem por dentro, vinha da direita para a esquerda. Portanto, é um jogador que já traz essa imprevisibilidade nos movimentos dele. Portanto, é um jogador que nos vai ajudar seguramente, é mais uma opção, e eu olho sempre para um elenco como um todo, e ter um jogador como ele que nos pode dar opções é fantástico. Perceber que o Alá foi um jogador que nós estamos a apostar e tem crescido também, perceber que o Filipe está a chegar e nos está a ajudar, perceber que o próprio Maurício, apesar de eu o ter metido na esquerda por dentro, está-nos a ajudar nesses mecanismos de solidariedade do meio campo. Jogar com o Maurício na esquerda nos ajuda também a fechar o jogo por dentro quando é preciso, e também quando temos de fazer jogo interior, como foi um dos golos contra o Capivariano, uma bola metida no meio. Ele é um jogador que consegue flutuar muito bem entre linhas. Acho que a equipa tem muito que melhorar, tem muito que aprender, temos muito que crescer enquanto equipa. Como te disse, já disse várias vezes aos teus colegas, somos uma equipa de presente e somos uma equipa de futuro, e somos a equipa mais jovem do futebol brasileiro. Fim de entrevista coletiva aqui de Abel Ferreira na Arena Barueri, Capela. Agora a gente vai em busca de jogadores na zona mista do Palmeiras aqui, depois de alguns minutos de Abel Ferreira. Ainda não tem jogador passando na zona mista, só para aproveitar e parabenizar a pergunta que o Agrela fez aqui no ar, porque realmente eu já cansei de ver, não sou crítico da crítica aqui, cada um faz o questionamento que acha que tem que fazer, mas eu já cansei de ver as entrevistas coletivas do Abel Ferreira uma confraria. Carlos Miguel. Confraria. Né? Que é? Carlos o quê? Carlos Miguel aqui na zona mista do Palmeiras. Você alcança o Carlos Miguel? Vamos ver, Carlos Miguel ao vivo no microfone do Guilherme Agrela. Vamos lá, Agrela. Vamos lá. Agradeço a todos meus companheiros por serem assim, é assim que vamos chegar muito longe ainda, com muito trabalho e também muita alegria também, para desfrutar o futebol também, que tem que ser disputado, não só competido. E a gente vai trabalhar amanhã, hoje vamos descansar, amanhã a gente vai saber tudo certinho, vamos chegar no CT, analisar tudo certinho no próximo aniversário, que é um aniversário muito bom, é uma competição importante que a gente também está disputando, e é isso, a gente vai jogar da melhor maneira possível, batalhar até o último minuto, o que o Palmeiras sabe fazer. Carlos, que o Palmeiras deu a saída de bola nos dois tempos? Como assim? O Palmeiras começou com a bola no primeiro e no segundo tempo. Reparou o que aconteceu ali? Como assim o Palmeiras começou com a bola? Saiu a bola no meio campo, nos dois tempos. As duas vezes. Saiu jogando. Cara, eu
Não, pô, a gente nem percebeu isso. Sim, foi nas dois inícios foi o Palmeiras. Mas isso aí é coisa do juiz, é ele que decide, se ele decidiu o Palmeiras sair 2 vezes. Carlos, tudo bem? Com esse bom início de temporada agora... Hoje eu quero saber, pra você, como é ter destaque em meio a uma defesa tão sólida, pelo menos na partida de hoje? A gente é uma equipe, temos 11 jogadores, então tem o seu papel muito importante, como eu tenho o meu, a hora que foi exigido, e tem o mérito do adversário também que está atacando, é uma grande equipe, e poder ajudar a equipe e sair com a vitória, que é o que mais importa para mim. Carlos, com esse bom início de temporada... Partida com a camisa do Palmeiras e é a sua melhor sequência na carreira? Cara, a melhor partida para mim é sempre, todas as partidas para mim, eu lido da melhor maneira possível, todas as partidas para mim é uma nova partida, de hoje já foi, agora irei trabalhar para fazer uma grande partida no próximo jogo, que também é muito importante e sigo bem, sigo evoluindo e vou evoluir muitos e muitos anos. Carlos, tudo bem? Rapidinho, com esse bom início de temporada seu, você espera a convocação para a seleção brasileira nessa próxima data FIFA? Cara, lógico, eu sou um dos goleiros com mais notas altas de participações de jogos desde o início, né? Mas é pé no chão, tem um grande treinador também na seleção e se ele precisar de mim, eu estarei aqui da melhor maneira possível. Trabalho muito, sei que eu mereço estar lá e eu vou trabalhar como os outros que estão lá também merecem estar lá, porque trabalham e batalham muito. Carlos, uma pergunta. Como você hoje o John Arias ele foi hostilizado pela torcida do Fluminense, é um cara que chegou, tem influenciado na equipe quando entra, fez uma boa partida hoje. Como você sentiu ele no vestiário em relação às críticas, à pressão da torcida do Fluminense? E como você sente o time do Palmeiras nesse ano? Porque você chegou, assumiu a titularidade agora e é um time muito vencedor, o Palmeiras, nos últimos anos. Como você sente para a temporada o time do Palmeiras agora, Carlos? O Arias, acho que ele lidou da melhor maneira possível. É um cara muito comunicativo com a gente. O dia é normal, sempre a gente vai jogar contra as equipes, é assim, é futebol, somos profissionais, né? A gente tem que saber disso. O Arias soube lidar da melhor maneira possível, fez uma grande partida e meus parabéns para ele pela excelente partida que ele fez e vai nos ajudar muito, que é um jogador de grande nível. Carlos, você tem algum... Tem uma grande responsabilidade não só por ser goleiro do Palmeiras, mas por assumir esse posto justamente após a saída do goleiro mais vencedor da história do clube. Queria saber para você como tem sido lidar com essa responsabilidade e se o Everton deixou algum conselho com você, se ele dava dicas ali durante o dia a dia. Cara, a gente como goleiro todos se ajudam em pequenos detalhes, em experiências de grandes goleiros que já estão há grandes anos já jogando, desempenhando um excelente futebol de grande nível e a gente tem que aprender. Ele, logicamente, a gente já conversou, hoje ele está fazendo um grande campeonato no Grêmio, eu desejo todo o sucesso para ele, que ele tenha muitos anos pela frente ainda, que ele é um cara muito merecedor e trabalhador e eu vou seguir com os pés no chão trabalhando para chegar ao um pouquinho que eu chegar dele, para mim já está excelente. Carlos, só a última aqui. Bom, Carlos Miguel falou aqui com a gente, tentei fazer uma última pergunta aqui pro arqueiro alviverde, não deu, mas vou te falar, Capela, bicho é alto, 2,4 metros, tá quase no teto aqui. Mas falou o Carlos Miguel sobre seleção brasileira e também o clássico diante do São Paulo no próximo domingo, 8h30, aqui mesmo na Arena Barueri. Já repasso a pergunta para você, Léo Gens, até como destaque final, o Carlos Miguel questionado pelo Agrela. E aí, convocação mês que vem, seleção brasileira. Segundo Carlos Miguel, eu mereço estar lá. E aí, Léo Gens, o Carlos Miguel merece uma convocação ou não? Acho que aí já é demais, né? Acho que tem alguns goleiros na frente dele que fizeram um ciclo melhor de Copa do Mundo do que o Carlos Miguel. E cito 2 que atuam no futebol brasileiro, porque não tem como o Alisson estar fora da convocação da seleção. Ele é o titular absoluto. Mas acho que Hugo Souza e Léo Jardim do Vasco são goleiros mais prontos para a seleção brasileira hoje do que o Carlos Miguel, que tem potencial para estar na Copa do Mundo de 2030, de repente, Capela. Eu tô contigo. O seu goleiro titular da seleção brasileira seria de Alisson, de Ederson, de Bento, de Hugo, outro, e aí? Eu acho que o Alisson nunca esteve tão confortável como titular da seleção brasileira como ele estará nessa Copa. Eu acho que ele teve um grande concorrente ao longo das últimas 2 Copas do Mundo, acho que dá pra gente colocar dessa forma, que foi o Ederson, mas que caiu de rendimento, já não é mais o goleiro do Manchester City, hoje atua na Turquia. Hoje o Alisson, para mim, é o melhor goleiro brasileiro disparado, seria o meu titular, sim. Eu tenho uma teoria, Léo, que eu queria dividir contigo. Enquanto isso, a Grela fica na zona mista. Se aparecer alguém, você interrompe a gente aí, que a prioridade é ouvirmos os atletas do Palmeiras. O Abel já falou e já ouvimos também.
Eu tenho uma teoria, Léo. Eu adoro Premier League. Ai, você é baba-ovo dos europeus? Não, eu adoro. Eu coloco o despertador pra assistir jogo 8h30. A não ser que eu tenha voltado um pouquinho mais tarde, aí no final de semana, que ninguém é de ferro. Mas acompanho, gosto de assistir, assim como o Léo, como nossos comentaristas todos aqui. Eu tenho uma teoria. Eu sou desse também. Então, eu adoro. A Premier League pra mim é a melhor liga, assim, disparada em qualidade técnica, nível de intensidade, tudo que é aquilo que a gente gosta de assistir, né? Arbitragem que também tem os seus erros, mas não enche o saco que os caras fazem no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Ô, Léo, o Liverpool, eu acho assim, eu acho o Alisson um bom goleiro. Realmente achei um bom. Não acho ele excepcional, extraordinário, genial, mas achei ele um ótimo goleiro. O povo brasileiro tem meio ranço dele, porque em 2 Copas do Mundo, talvez uma outra bola defensável, pegável, talvez não seja aquele cara milagreiro. A minha teoria é a seguinte, repito, acho o Alisson um ótimo goleiro, mas pelo fato do Liverpool não ser sempre bombardeado, muitas bolas irem na direção dele, às vezes ele não tá, entre aspas, pronto, ligeiro, ligado, preparado para fazer aquele milagre que se precisa fazer num jogo decisivo, como por exemplo um jogo de Copa do Mundo, como por exemplo naquele jogo contra a Croácia, que o Bruno Petkovic finaliza com a perna esquerda, tem um desvio que mata o Alisson, mas talvez um milagreiro tivesse feito aquela defesa e o Brasil tivesse avançado. Você enxerga assim ou não tem nada a ver? O Alisson é realmente um diferente, um extraordinário e é disparado o titular para a Copa do Mundo? Eu acho ele muito bom goleiro, eu acho que ele vive uma grande fase. Essa temporada, por exemplo, o Liverpool oscilou bastante, principalmente no início dela. Ele trabalhou bem, na temporada passada acho que talvez tenha sido o grande goleiro da Premier League, o Liverpool teve uma temporada exuberante, foi campeão inglês inclusive. O fato dele não fazer milagres, no jogo contra a Croácia especificamente, naquele dia eu tava com o Veloso, que é referência da posição. Eu perguntei pra ele, Veloso, dava pra pegar? Ele falou, cara, impossível. A bola desvia no meio do caminho, era muito difícil, mesmo para um goleiro referência aí que você tenha na sua cabeça, goleiro top, o último goleiro campeão do mundo pelo Brasil, talvez, o Marcos, ele falou, cara, seria difícil para qualquer goleiro, mesmo o Courtois, que é o melhor goleiro do mundo hoje. Então, eu acho que não tinha como ele fazer uma defesa melhor. No jogo contra a Bélgica, a eliminação do Brasil em 2018, que o Alisson era o goleiro. O De Bruyne solta um petardo, não tinha como o Alisson chegar naquela bola. Um chute cruzado e o desvio do Fernandinho, que sai o gol da Bélgica também a partir de uma cobrança de escanteio, o desvio é muito próximo dele. Acho que não tinha nem tempo de reação ali naquela jogada. Então, eu não vejo grandes falhas do Alisson nas últimas Copas do Mundo. Eu acho que ele está, sim, preparado para ser o goleiro da seleção, até porque o elenco do Brasil hoje, se você olhar a média de idade dos jogadores, eles são muito jovens. Então é importante que, se você tiver jogadores que já participaram de Copa do Mundo, de outras edições, eles possam passar essa experiência para atletas mais jovens. Eu vejo 3 claros exemplos disso. O Alisson no gol, o Marquinhos como zagueiro da seleção e o Casemiro, que tem muito essa experiência como camisa 5, primeiro volante. São os jogadores mais experimentados, digamos, desse elenco atual do Carlo Ancelotti. Capela. Perfeito. Ô, Léo, é o seguinte, eu quero pegar o seu destaque final aí, fique à vontade para projetar. E é importante que você coloque aí o seu posicionamento, porque eu acho que a opinião dos nossos comentaristas embasados influenciam certamente a opinião de muita gente. E daqui a pouquinho tem o quadro Alô Torcedor. Então falamos aqui de Brasil, falamos de Palmeiras, Campeonato Brasileiro, de Copa do Mundo, que já começou no microfone da Bandeirantes. Então, Léo, é o seguinte, hoje, quem joga o melhor futebol do Brasil? É Flamengo, é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é o meu Atlético Paranaense? Quem que é, hein, Léo? Difícil essa pergunta porque ainda estamos no início da temporada. Não quero ser mureteiro, mas acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais para saber quem realmente pratica o melhor futebol do Brasil. Acho que todos os times já oscilaram, mesmo nesse curto recorte que temos aqui. O Corinthians começou jogando bem, teve uma boa atuação ali na Supercopa, mas não mantém o mesmo nível de atuação nos últimos 2, 3 jogos. O Palmeiras começou com uma derrota acachapante ali para o Novo Horizontino, 4-0, mas nos últimos jogos acho que o Palmeiras jogou bem e hoje venceu um adversário extremamente complicado. De fato, o único que está muito longe dessa disputa do melhor futebol do Brasil é o Flamengo, que até agora tem um começo de ano decepcionante. De repente, amanhã contra o Lanús, se tiver uma grande atuação, acho que o rumo da temporada do Flamengo pode mudar. E o Fluminense tem jogado muito bem em 2026. Acho que talvez se tivesse que apontar um time, o melhor futebol do Brasil hoje, eu acho que eu apontaria para o Fluminense do Zubeldia. Perdeu o jogo hoje, mas vem atuando de forma muito sólida. O Lúcio Acosta está comendo a bola,
Até o Paulo Henrique Ganso, citado pelo Abel Ferreira na coletiva, fez uma boa partida naquele movimento que a gente chama de falso 9, né? Ficou muito conhecido com o Messi no Barcelona de 2009. Não é um centroavante, é um homem que sai dessa posição de referência e vem criar aquela superioridade numérica no meio campo, junto com o Lúcio Acosta, junto com o Martinelli, o Bernal, que saiu hoje lesionado. Teve uma chegada boa de um lateral esquerdo que eu gosto muito, que é o Guilherme Arana. O fim da passagem dele pelo Galo não foi o melhor possível, mas eu acho que ele pode recuperar o bom futebol. Talvez precise de um zagueiro do mesmo nível do Thiago Silva. Acho que a dupla Freitas e Ignacio é muito lenta. O James tem sido titular, jogador que era do Mirassol, mas acho que quando você não tiver esse jogador à disposição, você precisa ter um outro de bom nível. Essa combinação Freitas e Ignacio, sinceramente, não dá para admitir no miolo de defesa do Fluminense. 2 zagueiros muito lentos que perdem na corrida para os principais centroavantes do futebol brasileiro. John Kennedy também tem um início de temporada bom, hoje ficou no banco preservado, mas é um jogador de qualidade. Savarino, que é a opção de banco, hoje ele jogou no lugar do Canóbio, que estava suspenso. Serna, ponta esquerda, muito bom jogador. Então acho que se eu tivesse que destacar um time, seria o Fluminense. Mas se você me perguntar na semana que vem ou daqui a um mês, a gente pode listar outro. Muda. Acho que é tanto quanto cedo para isso. Agora, Léo, para te liberar, te parabenizar pelo seu trabalho, é o seguinte: eu espero que a Arena Barueri tenha um puxadinho para você. Porque se uma certa pessoa estiver ouvindo a programação e você não falou que o São Paulo é o melhor futebol do Brasil, você vai dormir na rua, viu, Léo? Já imagino quem seja. Já imagino quem seja. Espero que ela não esteja ouvindo. Eu não vou agradar todo mundo, né? Eu não vou agradar todo mundo. Essa pessoa especificamente, acho que eu tenho que agradar pra seguir aqui com vocês. Eu acho que sim. Mas não é o São Paulo, que até 2 semanas falávamos aqui no pós-jogo, no apito final, sobre a demissão ou não do Crespo. Tem não razão. era? Se o Crespo deveria sair, a toda a situação do Casares, 3 zagueiros que ele não abria mão. Hoje o momento do São Paulo é muito bom. Mas como eu falei, acho que é tudo muito mutável a essa altura da temporada. Daqui 2 semanas, ou de repente, se o São Paulo for eliminado pelo Palmeiras no final de semana, a casa pode cair pro Crespo de novo, ele passar a ser muito criticado, enfim. Acho que a coisa pode mudar de forma muito rápida, mas eu apontaria o Fluminense, apesar da vontade de Denis Gavassi. Valeu, Léo, parabéns pelo trabalho, um abraço pra você, boa sequência e bom descanso. Grande abraço, Capela. Quando precisar é só chamar. Sim. Uma boa noite pra todo mundo. Arroba, como é que a galera te acha aí? Léo Gens nas redes sociais. Como é que escreve Léo Gens aí pra galera conseguir? Só a arrobinha aí que o Fábio vai falar com a gente. Arroba Léo Gens _, JENS _. Vai lá no meu Instagram ou no meu TikTok. Bota pra seguir, homem que tá até em dancinha tem no TikTok. Vamos lá, Fábio falando com a Grela. Vai, a Grela. Vamos lá, o goleiro Fábio do Fluminense conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Também a equipe criou oportunidades para o Palmeiras, né? Então é isso que a gente foca, né? A gente não vê muito bastidores e não polemiza o que aconteceu. Isso aí são coisas que acontecem, já aconteceram e vão acontecer ainda, do jogador ir para um time ou ir para o outro, mesmo tendo identificação com outra equipe. Fábio, tudo bem? Você como um jogador experiente no futebol, como você avalia as posturas do Abel e do Zubel Dias? O Zubel Dias, depois que foi expulso contra o Vasco, invadiu o campo. Você acha exagerada essa postura por parte da maioria dos técnicos do futebol brasileiro? São situações que só quem está ali na beira do campo, né, pode vivenciar e também arcar com as atitudes, né? Eu acho que são momentos de muita euforia às vezes, né? Porque o jogo tá pleno vapor aí, jogos decisivos, jogos grandes, né? E acontece às vezes, né? A gente tem que cada vez mais se policiar, tanto dentro de campo e quem está ali também no banco, para que exija cada vez mais um equilíbrio de quem está no comando e quem está sendo comandado. O Fluminense tomou 2 gols muito rápido logo no começo do jogo, isso atrapalhou demais a estratégia de vocês e agora tem um confronto muito decisivo pelo Carioca. Como evitar que isso aconteça de novo? Tomou o gol porque a gente deixou de fazer algumas coisas que o Palmeiras aproveitou pela qualidade dos jogadores, né? Detalhes que a gente fala dentro de uma partida que pode ser crucial, né? Mas depois a gente conseguiu corrigir
conseguimos impor o nosso jogo, tivemos muitas oportunidades, tanto do empate e também depois para conseguir um resultado melhor, mas não foi o dia hoje e a gente sai com a cabeça erguida de ter feito uma grande partida, mesmo sendo um resultado que nos favoreceu, que não nos favoreceu. Você achou que foi pênalti? Ele falou para mim que eu tinha batido com ele o juiz falou que foi o meu braço que bateu no jogador. Eu falei que tinha certeza que o meu braço não bateu. E aí é aquele lance, né? Contatos e tem que ver também a jogada assim com o contexto, né? Se tinha condição do Vitor Roque fazer o gol ou se o pé dele que bate no jogador, porque são jogos ali que o espaço é reduzido, diferente de eu levantar a mão, levantar a perna para pegar o jogador e evitar que ele chegasse na bola, né? Mas agora também não adianta falar muito, né? Tem o VAR aí para ajudar, a gente não pode atrapalhar com o VAR e a gente segue aí focado no que é importante, que é a próxima partida contra o Vasco. Falando um pouquinho do Arias, ele tem uma história linda no Fluminense, ganhou Libertadores, ganhou títulos importantes, jogou com você. Queria que você falasse agora sentimentos de enfrentar ele agora como um rival. É um jogador de muita qualidade, né? A gente conhece muito bem, né? Teve a oportunidade de vivenciar bons anos ali no Fluminense, né? Conquistando títulos importantes para a camisa do Fluminense, para a alegria do torcedor, mas são etapas que acontecem no futebol, já aconteceram com outros jogadores, vão acontecer com outros e são tomadas decisões de bastidores, dos dirigentes, do atleta e a gente tem que sempre respeitar e quando tem a oportunidade de jogar contra é sempre fazer o melhor para neutralizar bons jogadores. Goleiro Fábio, estão conversando aqui com a imprensa na saída do estádio aqui na Arena Barueri, viu, Capela? Maravilha. O último jogador a passar na zona mista ou tem mais gente aí, ó, Grelinha? Olha, é o seguinte, Capela, por enquanto, o Palmeiras só liberou Joaquim Piquerez, que eu acabei não conseguindo falar, mas vou recuperar aqui mais tarde, e depois o Carlos Miguel. Então, esses dois jogadores. E aí o Fluminense é naquele esquema de quem quiser parar e falar, vai falar, entendeu? Então já passou aqui o John Kennedy, não quis falar com a imprensa. O Igor Rabelo, também zagueiro reserva, ex Atlético Mineiro, passou por aqui, também não quis falar. Então vou ficar de plantão para ver se mais algum jogador do Fluminense vai parar. Repito, não há orientação. Quem quiser falar, fala. Boa. Ô, Agrela, sem querer te pautar, eu até te mandei uma mensagem no WhatsApp aí. Tá rolando um movimento, tá? Não sei se de tanta força assim, mas há um movimento que é depois de 10 anos que não haja mais torcida única no futebol de São Paulo. Cara, há 10 anos isso acontece. 10 anos. Nós quebramos um pouquinho essa situação no último final de semana quando tivemos Corinthians e Portuguesa e Corinthians no Canindé. Tudo bem que não são torcidas rivais, não tem aquela rivalidade, biriri, bororó, bururu. Não há um histórico absurdo de violência, né? Pode falar, Bueno, fica à vontade, irmão. São Paulo e Palmeiras na final da Supercopa, que foi torcida dividida também no Mineirão. Ah, não, mas me refiro em São Paulo. Ah, não, sim, mas um caso de clássico ali com torcida dos dois rivais ali. Me refiro em São Paulo. Sim. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo jogaram em Mané Garrincha em Brasília, duas grandes torcidas rivais, no Uruguai, assim vai. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo e Santos, torcida única. Palmeiras e Corinthians, torcida única. Choque Rei, torcida única. Clássico da Saudade, torcida única. Ponte e São Paulo, torcida única. E assim vai, eram duas torcidas. E agora tá rolando um movimento nos bastidores da bola, isso é informação. Inclusive entrevistamos aqui um dos delegados do DRAD, que cuida dessa parada no último Domingo Esportivo Bandeirantes. Ele abriu o jogo que tá rolando sim, ele abriu aqui em primeira mão que tá rolando aí nos bastidores uma conversa para que a gente possa ter um jogo teste com duas torcidas mais uma vez. E eu tenho curiosidade de ouvir dos jogadores que atuam no futebol paulista. E aí, será que a boleirada aprova isso? Porque a gente já cansou de ver, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, né? O Química Arena. O cara do Palmeiras faz um gol, não tem nem onde comemorar, porque não tem um pingo de torcida do Palmeiras. Aí às vezes o cara chuta a bandeirinha, arranja uma treta, toma cartão amarelo, é expulso, dá briga e tal. Então eu tenho curiosidade para saber dessa boleirada, porque se eu não estou equivocado, no Brasil inteiro, só em São Paulo não tem torcida meio a meio. Alguém me ajuda aí se eu estiver falando bobagem, tá? Porque é muita coisa na cabeça. Aqui em BH tem duas torcidas. Vamos nos principais polos, pode ser? BH, duas torcidas. Paraná, duas torcidas. Rio, duas torcidas. Vamos lá, gente, só pegar. Goiás, duas torcidas.
Já falou Porto Alegre, Capela? Porto Alegre, 2 torcidas, inclusive torcida mista, tá? No Rio e em Porto Alegre. Torcida mista. Gremistas e colorados ficam juntos em determinado setor. Às vezes dá treta, etc e tal, é verdade, mas ficam juntos. E aqui em São Paulo, há 10 anos que a Secretaria de Segurança Pública, com a inteligência da Polícia Militar, com as autoridades, elas não conseguem fazer com que o estádio volte a ter torcida meio a meio. O Lucas Bueno está aqui na produção, no Super Placar da Bandeirantes, e ele falou, eu nunca vi um clássico com 2 torcidas. Você tem quantos anos? Eu tenho 21, então Menino há 10 novo. anos eu tinha 11 ali quando foi proibido. E meu pai tinha muito medo de me levar em jogos. Lógico. Com torcida, eu com 11 anos, também meus irmãos são mais novos, então ia todo mundo assistir o jogo. Então são sempre crianças menores. Então com 11 anos ali, nunca vi um jogo de 2 torcidas assim aqui em São Paulo. Ano passado, a minha esposa nunca tinha conhecido o Rio de Janeiro. Nunca tinha pisado no Rio. Eu falei, pô, moça, é de brincadeira, tem que conhecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito legal, já fui trabalhar bastante por lá, mas já é muito incrível. Eu adoro o Rio. É perigoso pra caramba, como qualquer outro lugar, mas lá o bagulho é louco, né? Mas enfim. O Rio tá meio abandonado, né? Porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, eu não sei, eu não consigo entender. Os caras não conseguem controlar. Eles perderam o controle, perderam o comando da parada lá. É bizarro. Bom, não preciso nem falar, só ver as notícias aí do que acontece por lá. Não que aqui sejam flores, pelo contrário, não é. Mas lá tá brincadeira. E aí eu a levei num Fla-Flu. Passamos o sábado inteiro na praia, cervejinha, tomando uma onda, pá, piriri, pororó, pururu. O jogo acho que era 6 da tarde. Aí pegou, deu umas 4h30, duchinha, metrô e fomos. Eu fui com uma camisa paisana, porque eu não sou nem Flu nem Fla. Essa parte do metrô foi boa, porque eu quando fui pro Maracanã, eu não gostei muito dessa parte do metrô, Pra achei mim bem foi complicado. de boa. Cara, eu entrei no metrô com a minha esposa, tava com uma camisa paisana, mas tava de chinelão de dedo, meti uma regatona e um shorts normal. E fomos. Tinha torcedores do Fluminense e do Flamengo. Assim, o cara tava no celular, um tava cantando, mas assim, não estavam se zoando, se provocando, brigando, nada. Chegamos no Maracanã, entramos no estádio, vimos o jogo, fomos embora. Sem nenhuma treta, pelo menos do que eu tenha passado por lá. Já aconteceu briga, tem treta, tem sempre um imbecil inserido, aí o efeito manada, todo mundo vai um atrás do outro e dá problema. Mas eu não tive problema. Qual o BO que você teve lá? Ah, não, o problema foi mais de logística pra chegar no Maracanã. Rapidinho, pô. Eu digo assim, o metrô do Rio. Eu tô acostumado com o metrô de São Paulo, o metrô do Rio me pegou um pouquinho ali. É mesmo? Eu achei um pouquinho pior ali. Eu tava onde? Eu tava em Copacabana, que a gente pegou um Airbnb nervoso lá. Pegamos, acho que nem fizemos baldeação, se eu não tô errado. Foi rapidão. Pro Maracanã você tem que fazer uma baldeação, se não me engano. Talvez tenha feito talvez só Copacabana. uma, rapidinho. Fizemos lá, chegamos no Maracanã, acho que nem 20 minutos já tava lá. Freitas. 25. E aí foi maravilhoso. Por falar em maravilhoso, quem chegou aí? Juan Pablo Freitas, zagueiro argentino do Fluminense. Menino lindo do papai, vamos lá. Con la bola no le veo que ellos pueden hacer un gol desde ahí atrás. La verdad que nosotros erramos porque no le hablamos al árbitro. Y bueno, el árbitro también erró porque él también tiene que estar despierto en eso. No creo que haya inclinado la balanza, por ahí cobró algunas jugadas que por ahí daba para seguir, pero nada de otro mundo. Yo creo que estuvo bien el penal por ahí, yo creo que daba para que él fuera a revisarlo, que creo que es la única jugada así como polémica que pudo haber tenido, pero después en línea general hizo un buen trabajo. Yo creo que tampoco no nos podemos inclinar en decir que el árbitro nos perjudicó porque nosotros cometimos 2 fallas. Creo que tenemos que seguir, como te dije, tenemos que seguir corrigiendo, creciendo como grupo para que el Fluminense esté en lo más alto de Brasil. Freitas, na última semana, o Prestiani foi envolvido num caso de racismo contra o Vinícius Júnior, ele que é argentino. Você, como argentino, se sentiu envergonhado pela atitude do Prestiani? La verdad que no vi nada. Yo creo que eso también es tema de la FIFA. Yo creo que el caso de racismo es algo grave. Pero creo que la FIFA, si es verdad, la verdad no presto atención, no utilizo redes sociales, la verdad. Prefiero estar más tranquilo con mi familia, mi hijo, disfrutar de él en el tiempo libre. Y como te dije, creo que eso la FIFA es dura en ese sentido. Y yo creo que si hubo racismo, la FIFA va a actuar y va a actuar de buena manera, sea para Prestiani o para Vini. La verdad que yo creo que eso son actos que no se pueden
no se pueden dejar pasar y ellos lo saben mejor que nadie. La verdad que yo creo que si fue racismo de parte de Prestiani, va a tener su sanción. Acá nadie es impune, ni Prestiani, ni Vinicius, nadie. Entonces yo creo que ahí eso ya es tema de la FIFA, van a tomar sus decisiones. Y bueno, eso ya es tema de ellos. Como te dije, nosotros estamos acá en Fluminense, partido contra Palmeiras. Yo creo que como equipo nosotros estamos dando un gran paso, seguimos creciendo, como te dije. Este tipo de partidos también nos van a hacer seguir creciendo. Y como te dije, esto es para que Fluminense esté en lo más alto y bueno, y tratemos de ganar y quedar en lo más alto en el Brasileiro. ¿Cómo? No llegamos a hablar nada más. Ahí lo saludé con el túnel antes de salir, pero no llegamos a hablar nada porque también la gente entró rápido al vestuario y él también tuvo su paso para el vestuario de Palmeiras, no llegamos a hablar nada. Como foi o encontro ali, como é que foi enfrentar ele tão rápido assim? No, la verdad que Arias siempre es un buen jugador. Nos dolió mucho que él no haya venido para Fluminense, como le dolió a la gente. Yo creo también que eso ya es algo de Fluminense con Arias. Yo no tengo por qué meterme en eso. Es su trabajo ese y yo no voy a hablar mal ni de él, ni de Fluminense, ni de ningún jugador, porque también es nuestro trabajo, nosotros nos tenemos que apoyar entre nosotros. Yo creo que la decisión que él tomó es parte de él, se la tendrían que preguntar a él, igual que preguntarle a Fluminense qué pasó. La verdad que yo no me enfoco en esas cosas, no entro en eso tampoco, no me gusta, no soy un jugador que va a andar criticando a gente, ni nada. La verdad que nosotros estamos acá en Fluminense, nosotros estamos concentrados en Fluminense y en el bien de Fluminense, nada más. Tá aí, Freitas, então, falando com a imprensa aqui, viu, Capela? Acho que será o último jogador mesmo do Fluminense. Eu até tentei pescar aqui o Guilherme Arana e ia questioná-lo sobre essa possível volta da torcida visitante, ele que jogou muito tempo no Corinthians, ou seja, aqui em São Paulo, mas ele preferiu não nos atender, não falar com ninguém da imprensa aqui, Capela. Ei, Arana, que mala, hein, velho? E olha, quero mandar um abraço para seu Augusto, pai do Guilherme Arana, meu irmão. Quantos sambas, hein, seu Augusto? Ei, seu Augusto. Viu, Arana? Aprende com o teu pai. Atende todo mundo. Gente boa pra caramba, não é uma perna. Eu não quero falar. Arana, vai dormir. Seu Augusto, eu te amo, seu Augusto. Casa comigo. Me leva pra casa. E aí, Agrela, destaque final da reportagem Bandeirantes. Seguinte, Capela, agora os dois times se preparam para suas respectivas semifinais de campeonatos estaduais. O Palmeiras aqui mesmo, Arena Barueri, domingo 8h30 contra o São Paulo. Como eu disse, com todo mundo à disposição, João Martins, Abel Ferreira, Luigi, enfim, todo mundo que estava ali envolvido num julgamento está à disposição. Enquanto o Fluminense defende vantagem diante do Vasco da Gama. Venceu o Gigante da Colina no último final de semana, 1-0 fora de casa, e agora no Maracanã vai em busca de confirmar essa vaga aí. Jogo que culminou, inclusive, essa última vitória do Flu sobre o Vasco na demissão do Fernando Diniz. E aí tem Campeonato Brasileiro também na sequência para ambas as equipes e você vai acompanhar tudo, claro, aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Capela? Perfeito. Guilherme Agrela, parabéns pelas perguntas, pela reportagem Bandeirantes. Bom descanso. Você vai voltar com a Central, né? Quero ver você voltar de transporte público. Nunca pegou um ônibus na vida. Ah, Capela, vou te falar um negócio. Te agradeço pelos parabéns, mas vai dormir. Eu nunca peguei um ônibus. Ah, tá louco, irmão. Andei ali no 971A, tem vários. São tantos que eu nem lembro. Como é que é? Qual é o número do busão? Pera aí. 971A, bairro do Limão, em direção à Paulista. Irmão, eu ia flutuando no ônibus, porque não tinha onde encaixar os pés. Vai, querido, aqui é das ruas, eu sou das ruas, João Paulo Capelães. Igual o Lucas Bueno que tá aí com você. Ele é das ruas, então, de uma maneira inacreditável. Isso é perigoso, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Eu sou Campo Limpo, é diferente. PIB alto, hein? PIB alto. PIB altíssimo. PIB altíssimo, tá louco. Abraço pra vocês, viu, gente? Tchau, Greminha, bom descanso, hein? Até daqui a pouco, né? 00:51, já estamos à quinta-feira. Pô, a gente tem que ir até 1h, não dá pra ir até as 3h. Vamos apresentar o Pulo do Gato qualquer dia aqui. A gente vai pra Silvânia e pro Pedro que eles não precisam vir. Fica eu, você, tira o Ailton, hein, Michel? O que você acha? Vamos? Não. Não quero. Por que você não quer? Não quero.
Não dá, velho. Só tem bandido, cara. Não tem um normal nessa equipe, cara. Só tem maluco. O que é? Pra ser contratado pela Rádio Bandeirantes tem que não passar no psicotécnico. Não passe no teste e seja contratado. O dedo do Capriotti eu vou te falar, viu, velho? É só bote errado. 00:52, temos que colocar nossos parceiros comerciais aqui, viu? Ô, gente, deixa eu explicar pra você. Comercial não é só propaganda, é conteúdo! Nossos comerciais, por favor. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. A Fórmula Indy está de volta à Band TV. E eu, Jefferson Kern, estarei ao lado de Reginaldo Leme, Max Wilson e Thiago Mendonça para levar toda a emoção de uma das categorias mais competitivas do automobilismo mundial. E ainda com a torcida pelo piloto brasileiro Caio Collet. A partir de março, venha a acelerar com a gente. Fórmula Indy é na Band. É ele que tá em todo lugar. Com HG na carta você pode contar. Tá na sua rua, na estrada é segurança. No asfalto, na lembrança é de confiança. Tá na sua história, no peito, no seu jeito. Chega mais com ele, tudo azul fica perfeito. É ele que tá em todo lugar. Pode contar, amortecedor é HG Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com o seu mecânico de confiança e conte com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Você sabia que o Japão é um dos países mais arborizados do mundo? Com o território coberto por florestas, o carpinteiro, mestre da madeira, pede a permissão das divindades da natureza para cuidar das árvores, analisando cuidadosamente suas características para utilizar a madeira correta para cada propósito. Descubra a nova exposição que apresenta a arte da carpintaria nipônica em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de abril de 2026. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes.
Organização também é com a Wonder. Para atividades que demandam ferramentas e acessórios diferentes, contar com os carrinhos de ferramentas para manter o ambiente organizado é essencial. Por isso, a Wonder dá a dica: o armazenamento correto garante máximo desempenho e maior vida útil às suas ferramentas. O seu dia a dia merece mais praticidade e organização, e você merece Wonder. Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor. É bom trabalhar com Wonder. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 00:57, estamos de volta. A programação esportiva da Bandeirantes, tudo ao vivo, 00:57. Desejo uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, aplicativo Bandplay, do Dial, radiobandeirantes.com.br. Um abraço especial. Gente, eu vou falar o seguinte aqui, eu preciso, inclusive, olha a mensagem que eu acabo de receber no meu celular, peraí. Que horas são na Espanha agora, Bueno? Você tem ideia, não? Tem que jogar aí, hein? Você tem aí não, nem ideia. Essa linha de Greenwich, alguma coisa aí pra poder achar? Eu preciso saber o horário que é na Espanha agora, porque eu vou revelar pra você bastidores de como é dormir com o Ricardo Capriotti. Agora são 4h58 da manhã. Que horas? 4h58. Não, peraí. 5 da manhã. 5 da manhã. Pois eu recebo a seguinte mensagem de Ricardo Capriotti. Ô Capri, não é possível, nem 5 horas da manhã aí, você já levantou pra correr? Você deveria levantar pra comer uma bela paella. E de preferência paella sem ervilha. Você quer estragar uma comida e colocar ervilha no lugar. Pelo amor de... O cara que inventou... Quê? Você gosta... Não, uva passa é outra coisa, mas você gosta de ervilha? Você gosta de ervilha? Não dá pra comer. Sim ou não, Michel? Gosta de ervilha ou não? Não há uma única pessoa na face da terra que fale: que vontade de comer ervilha. Não há essa pessoa. Não existe essa pessoa. E ninguém vai me convencer do contrário. Você pode até comer, né, aquelas bolinhas verdes, né, no meio do milho, tá ligado? No meio da farofa, sei lá eu onde você põe ervilha. Agora, não há uma pessoa em sã consciência... Quer saber? Se não tiver ervilha, eu não vou comer. Eu duvido. Ervilha é tão ruim que deveria ser um palavrão. Acordou, bateu o dedinho na quina da cama, ervilha! De tão ruim que é. Concorda comigo ou não? Eu sou do mesmo time do Michel também. Se tiver, você come? Eu como, não tenho problema. Palmito, você gosta ou não? Não gosto. Mas também se tiver, criação raiz da minha mãe. Come o que tem no prato. Não, eu também. Não posso reclamar de comida, quieto. É verdade. É verdade. Grande Ricardo Capriotti. O Capri é um fenômeno, né, velho? O Capri é um fenômeno, nem 5 horas da manhã. O cara às vezes vai dormir 2, 3 da manhã apresentando o programa. 5 horas da manhã o cara tá no Parque Vila Lobos correndo 21K. É um fenômeno, velho. 1 da manhã marcou o quinto sinal. Só pra gente colocar um ponto final no apito final, ô Lucas Bueno, atualize aí o placar da Bandeirantes essa quarta-feira, a projeção dos jogos de hoje, quinta-feira, e também a tabela de classificação. G4 e Z4 tem time grande lutando contra o rebaixamento. Ai, Capela, mas é começo de brasileiro. É no começo que você vê quem tem garrafa vazia pra vender, Bueno. Vamos lá. Vamos lá. Antes da gente só falar do Campeonato Brasileiro, só queria trazer um detalhe pra Libertadores, porque o Bahia foi eliminado pelo O'Higgins do Chile, acabou sendo eliminado nos pênaltis, 4-3 nos pênaltis, deixa a Libertadores e sem Sul-Americana, porque pré-Libertadores você não pode ir pra Sul-Americana. Tem a entre aspas, pré-Libertadores, né? São 2 fases de pré-Libertadores. Então o Bahia caiu na primeira fase, a pré-Libertadores, é isso? Exatamente. Outro time brasileiro que também jogou essa pré-fase aí foi o Botafogo. O Botafogo passou tranquilo, ganhou de 2-0 do Nacional do Potosí. Falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, porque Bragantino e Atlético Paranaense empataram em 1-1. O Remo também empatou em 1-1 com o Internacional. São Paulo, com o Cauli fazendo seu primeiro jogo de estreia como titular, fez um gol ali de pênalti, ganhou de 1-0 Só do rapidinho, Curitiba. os caras falaram que não foi pênalti do Morisco em cima do Tap. Eu achei pênalti, velho. Eu também achei pênalti. Eu achei pênalti. Falaram que primeiro ele toca na bola, mas, cara, há um contato, assim, Joselito. Sim. Lembra da época do Joselito?
sem noção? Joselito sem noção. Esse aí eu já não peguei. Você não pegou o Joselito sem noção? Você tá de brincadeira, velho. Essa moleque, você nunca pegou o Rock Go, né? Eu sei de nome, mas não, nunca Rock vi. Go, hein, velho? O Rock Go, Michel, concorda comigo ou não? O Rock Go era Cleston! Eu sei de nome, mas nunca vi. Pô, joga no YouTube, é Cleston! Quem é das antigas sabe do que eu tô falando. O Chicote estralava, lembra? Ia lá jogar os caras do NX0 contra os roqueirão heavy metal. Pô, o Chicote estralava, velho. Fique à vontade, Bueno. Seguindo aqui, porque Cruzeiro e Corinthians empataram em 1-1 com transmissão da Rádio Bandeirantes. Cleston! Palmeiras ganhou de 2-1 do Fluminense e o Grêmio ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro. Passando um pouquinho também da tabela do Brasileirão, porque tem Palmeiras em primeiro com 10 pontos, empatado com São Paulo também com 10 pontos. O Corinthians em terceiro com 7 e o Bahia em quarto com 7. Na zona de rebaixamento, o Inter abre a zona de rebaixamento com 2 pontos, o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que está em 18º. Vasco e Santos, que se enfrentam amanhã, 19º e 20º, cada um com 1 ponto. Se enfrentam hoje. Já estamos na quinta-feira. Já estamos na quinta-feira. 1 e 2 da madrugada, é isso aí. Daqui a pouquinho eu tenho que acordar para ir pra faculdade. Que hora é a faculdade? 7. 7 horas da manhã. Mora longe, não? Campo Limpo, né? Tem que sair umas 5h40 ali. Entendi. Caranga, não? Busão? Não, busão. Busão? É um busão até o metrô, andar um pouquinho e faculdade. PIB alto. PIB alto. Que facu que você faz? É pouco conhecida, Fapcom. Fapcom? Ali na Vila Mariana. Vila Mariana é PIB alto, velho. Pô, tá de brincadeira. Não, Vila Mariana é PIB alto. ali é legal. Que semestre você tá? 7º. Opa, tá acabando já, hein? Vou começar o TCC já, começar a fazer as coisas aí. Já vai falar sobre o que no TCC? A gente tá em 2 temas, assim, meu amigo ali de faculdade que a gente vai fazer. Um que é o tema que eu me interesso bastante, que é teatro. Que eu sou, teatro? Eu sou do teatro, sou formado em teatro. É mesmo, você é ator? Sou formado ali, formado em dublagem também, que é uma mesmo, área Lucão? Que legal, que eu gosto bastante. E ele quer falar sobre casas de aposta. Olha só. Daí a gente tá ali, cada um vai estruturar um projeto, a gente vai apresentar um pro outro ali e depois decidir qual que a gente faz. Tem uma sugestão pra você, se você me permite. Claro. Faça um TCC sobre Ricardo Capriotti. A vida, o fantástico mundo de Ricardo Capriotti. Tem até vinheta já, né? Já tem a vinheta pronta. Você vinheta. abre aí o seu documentário com o fantástico mundo de Ricardo Capriotti. Ei, Capriz, esse é um fenômeno. Lucão, bom descanso. Daqui a pouco estaremos juntos, hein? Daqui a pouco estaremos juntos. É isso aí. Pra gente colocar um ponto final no apito final, eu quero boicotar esse programa, que esse programa não pode até 1 da manhã. Foi de novo. Vai, vê aí o D2 já iniciando a jogada pelas pontas, que é a especialidade do elemento. Tentando cavar a falta, ainda em busca da batida perfeita. Olha lá, D2 rolou pra Badawi, pode fazer. Cleston! Motosserra ali parado. Motosserra! Lembra do Boina? Sabe quem batia um bolão no Rock Go? O Rufo Zenhador, quis bater no cara do NX0 lá, no Dinho, não sei o nome dele. Tinha o Boina também, lembra? Cara, essa época era raiz demais, velho. Essa época era da hora. Quem jogava muito? Supla. O Supla, não, tava falando aqui, o Supla, o Igor Nascimento, jogava bola barbaridade. Ele gastava. Mas o mais da hora não eram os lances, os gols, né? Era a resenha, velho. Os caras do Charlie Brown aí, os caras do... Quem que é, Igão? Chiriquim. O da cidade dele. O Tony, é verdade, Tony Garrido. O Rock Go tinha que voltar. Se bem que todo mundo ia ser cancelado se tivesse o Rock Go de hoje, né? Todo mundo preso. Até porque era uma fumaça desgraçada nos tempos de Rock Go, né? Gente, 1h05, já estourei o programa, não posso estourar. Um abraço a todos vocês, os ouvintes, os internautas, você que nos acompanhou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos assistiu, transmitimos aqui os flashes de Curitiba 0, São Paulo 1. Transmitimos com Ulisses Costa, Cruzeiro 1, Corinthians 1, e terminou há pouco na voz de Martela Martelli, Pedro Martelli com Palmeiras 2, Fluminense 1. Voltaremos essa quinta-feira com muita alegria, com um jogaço, hein? Vila Belmiro para Santos e Vasco, com a mesa de som, nosso sonoplasta Michel Lopes, na Central Técnica Bandeirantes, Beto Rebeca e Caiame Martins, gerando as imagens do youtube.com, Igor Nascimento, na produção de Lucas Bueno e o sempre acordado Ricardo Capriotti na coordenação de esportes. A Rádio Bandeirantes volta em breve com a sequência da programação esportiva da Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.